Por exemplo, eu quando passei pelo Covid fiquei um bocado traumatizado. Eu vi a facilidade com que se consegue controlar uma população. As ditaduras de direita e de São esquerda exatamente iguais. São iguais, são. Ou seja, basicamente acaba por ser um grupo de pessoas que têm o poder quase absoluto. Total, sim. Não é? Os governos que querem limitar em nome do nosso bem, é sempre para bem, é sempre para bem do povo. É muito perigoso e não podemos deixar que isso aconteça. Não há nenhum regime comunista que tenha sido democrático em parte nenhuma do mundo. Exatamente. A dissidência é como a gravidez, não se pode parar a meio. Não se pode dizer, olha, fico 4 meses grávida, não me dá jeito que a criança nasce. Não é assim. Então explica. Ainda é pior que isso. O regime cai por um golpe militar. Isso. Militares que estavam a combater em Angola, Guiné e Moçambique, que viram as armas e deitam abaixo o regime. Minha maior amiga foi fuzilada em Angola. Só vim a saber depois, com a ordem de Agostinho Neto. Eu era revolucionário profissional. Não sabia fazer mais nada a não ser a revolução. E, portanto, estava em casa de um PID. Era o sítio mais seguro que eu podia estar, exceto se lhe passasse uma fotografia por baixo dos olhos. A sério? Olá pips, daqui Guru Mike Billings, bem-vindos ao meu podcast. O meu objetivo aqui é partilhar informação, abrir mentes para que as pessoas possam melhorar a sua forma de ver o mundo e possam ouvir outras ideias e se calhar lutar contra a censura. Por um lado invisto tempo, invisto dinheiro e faço exclusivamente em língua portuguesa porque é a língua do povo que me viu nascer. Por outro lado, tu podes investir também no canal. Subscreve o canal, dá um like no canal, o comentário também ajuda sempre a chegarmos ao máximo de pessoas. Partilha com amigos, pessoas que acham que possam usufruir desta mensagem e também ativa as notificações, já agora. Ajudem-me a curar alguns zombies. Let's go, Kitty Pério! E agora, o podcast. Isto é o Kitty Pério CDK. Diz-me se sabes qual é o feeling. Fico sempre à espera de ser quarta-feira para poder ver o nosso Mike Billings. Quando me encontrar consigo em Miami, A sério? eu ia com o Alberto Gonçalves. Isso? Pode puxar o micro um bocadinho mais? Sim. Isso mesmo. Eu ia com o Alberto Gonçalves e ele tinha dito: se o Miguel estiver a Miami, encontramos-nos. Quem é o Alberto Gonçalves? Do Observador. Está a ver quem é? Ele se calhar mandou-me alguma mensagem. Mas na altura tinha vindo para Portugal de férias. Se ele mandou-lhe uma mensagem, acho que sim. Ok. E Seria um prazer. fizemos uma viagem simpática de Washington a Miami, De carro? de carro. De carro. Interessante. Depois fomos às Esquis. Interessante. Foi muito bonito. Acho que é uma coisa. Depois fiquei com pena de ficar lá uns dias. É giro, é? Acho que isso é uma coisa. Foi até aqui o West? Key West. Já Aquela fui, pequena Casa Branca fantástica. já fui lá várias vezes, é muito giro. E a viagem, já não a fiz toda, essa viagem. Eu fiquei... Virgínia, eu acho que fiquei pela Virgínia e depois vim de avião. Já fui a outros sítios, Carolina do Sul, Carolina do Norte, mas de avião. Vocês fizeram mesmo de carro? Fizemos de carro, fizemos. Aliás, a nossa viagem chamava-se de Washington a Mar-a-Lago. Ok. Tinha acabado de tomar posse do tram. Exato. Portanto, começámos em Washington e terminámos em Mar-a-Lago. Muito bem. Ok. Olha, é um prazer tê-la aqui, Zita. Eu estava um bocadinho ansioso, tenho que admitir. Porque eu acho que pouca gente em Portugal pode realmente responder às minhas dúvidas existenciais sobre como é que é a estrutura política deste país. Percebe? Porque o pessoal vai para um lado, vai para o outro e tal, e têm aquela ideologia, ficam instalados na sua própria ideologia, uma coisa mais comum, não é? Têm as suas próprias ideias, mas eu quando tive acesso à sua biografia, eu fiquei realmente admirado e interessado, não é? Ou seja, a Zita deve saber muitas coisas que quem está cá, quem vê de fora não sabe, porque experienciou de uma forma completamente diferente. Percebe o que eu quero dizer? Espero que não saia da conversa com mais dúvidas do que começou. Olha, a questão da filosofia é quantas mais perguntas fazemos, mais dúvidas temos. Exatamente. Não é? E aqui também é um bocado isso. Exatamente. Na política também às vezes é um bocado isso. E se calhar essa é a resposta. Mas uma coisa que me cativa muito, sabe que eu tenho um carinho especial pelos comunistas, já deve ter reparado. Eu já escrevi um livro que não sei Eu se já vi a viu, capa. porque sou socialista e gastei muita energia a escrever este livro, até já assinei aqui. Ou não? Ainda não está assinado este, mas não? Tá. E acho que é uma obra interessante. Depois, quando tiver tempo, precisa de algum tempo porque é um bocado densa. Tenho que lhe pôr uma capa na capa, uma sobrecapa na capa. Porquê? A foice e o martelo é um bocadinho violento. É um bocadinho violento, exatamente. Mas a palavra socialista com foice e martelo tem lógica ou não?
Do ponto de vista dos comunistas, sim, a primeira fase é o socialismo e depois passa à fase comunista. Exato. Agora, a minha dúvida é sempre se é normal, ainda hoje, ter uma foice e um martelo na capa de um livro. Se calhar, se fosse o símbolo nazi, não tinha. Mas o símbolo Definitivamente comunista não tem. tinha. Mas o símbolo comunista tem. É estranho, não E é? o comunismo deixou, no fim do século XX, 100 milhões de mortos. Isso, É o balanço do século XX. exatamente. Eu editei um livro na altura, o Livro Negro do Comunismo, e o balanço que se fez em números, um escritor francês, meu amigo, foi exatamente 100 milhões. Não há nenhum país onde o comunismo tenha estado no poder que não deixe vítimas e mortos. Nenhum. Eu sei dessa história toda e é uma das coisas que me continua a perturbar. Eu também compreendo a dissociação que as pessoas fazem atualmente do que se passou no passado para uma ideia que hoje continua a existir. Não sei se percebe o que eu quero dizer. Sim, mas ainda hoje o comunismo deixa vítimas. Ainda hoje o A comunismo China, a existe. Coreia do Norte, Angola, Guiné acabou de um golpe de Estado, o 17º, uma coisa assim, na Guiné-Bissau, Moçambique, Cuba, Venezuela, Nicarágua. O número de vítimas é Continua. brutal e continua. Em todos esses países há presos políticos, Isso. em todos esses países não há liberdade, e a liberdade é uma coisa fundamental na vida das pessoas. Eu concordo. Para mim, se tiver que organizar os valores, eu acho que a liberdade fica em primeiro lugar. Absolutamente. Não é? Diga Para uma mim coisa. é o fundamental de tudo. É a Eu liberdade. também. Somos super parecidos aí. Agora, aqui é uma questão que é. A Zita esteve envolvida, tipo, no mundo desta realidade comunista em Portugal. Certo? E foi uma pessoa realmente importante, não é? E Eu entrei para o Partido Comunista com 15 anos, isso, aqui no Porto. exatamente. E fui militante comunista até 1988. Fui dirigente comunista, fui do Bureau Político do PCP, do Comitê Central. Comitê Central. Não fui funcionária do PCP, fui revolucionária profissional. Nada de confusões. Quer explicar isso? Não, o Partido Comunista e sobretudo nessa altura, era um partido revolucionário. E, portanto, nós não aceitávamos ser funcionários, éramos revolucionários profissionais. Eu era revolucionário profissional. Não sabia fazer mais nada a não ser a revolução. Ok. Eu entrei para a clandestinidade com 17 anos, aqui no Porto, exatamente. Mas quando se diz clandestinidade, o que quer dizer? Quer dizer que saí de casa dos meus pais, eu vivia no Pinheiro Manso, com os meus pais, filha única, de uma família típica da média burguesia nortenha. Éramos da Bairrada, o meu avô tinha umas caves de espumante na Bairrada. E entrei para o PCP com 15 anos, depois aos 17 tive que desaparecer de cena porque foram presos uns estudantes do liceu que eu controlava. Nomeadamente, na altura havia uma diferença logo horrível entre escolas técnicas e liceus. Liceus eram os filhos mais de família, Isso. a escola técnica eram os outros. Ok. E eu tinha distribuído papéis clandestinos a convocar um 1º de maio a uns estudantes. Isto em que ano foi? Desculpa. Portanto, 1969. Ok. E eu tinha distribuído uns papéis clandestinos para serem distribuídos na rua. Na sua inexperiência, os estudantes passaram à porta da esquadra da GNR, ali ao pé do Pinheiro Manso, precisamente, uma zona perto onde eu vivia, e foram a pôr papéis pelo chão. A GNR viu, foi prendê-los, claro. Foi atrás dos papéis e prendê-los. E foram torturados, foram presos, foram para a Rua do Heroísmo, para a Sede da PIT, foram presos. E eu, nessa altura, tive que passar à clandestinidade. Ok. Fui para a França. Isso. Mas só antes de avançar para a França, quando diz que foram torturadas, as pessoas eram mesmo torturadas? Eram mesmo torturados, sim. Era uma coisa violenta? Era uma coisa violenta. Traumatizante? Era absolutamente traumatizante, quer dizer, dependia do grau de responsabilidade, quer dizer, podia ser uns tabefes, se era do setor estudantil, preso numa manifestação estudantil. Isso, se calhar a lei. Exato. Sim, mas se eram, por exemplo, assalariados agrícolas do Alentejo, ou se fossem encontrados com propaganda do PCP e a polícia queria chegar ao aparelho clandestino do PCP, aos funcionários, não é? Aí eram torturados mesmo. A tortura mais brutal e mais comum, porque é uma tortura que não deixa marcas físicas no imediato, era a tortura do sono. Ok. Eu tenho um grande amigo que saiu comigo do PCP ao mesmo tempo, por exemplo, Veiga de Oliveira,
que foi a pessoa em Portugal que esteve mais tempo em tortura do sono, 21 dias. 21 dias. É uma coisa brutal, e que quando a pessoa adormece atiravam-lhe água. E havia também tortura física. Foi encontrado, houve uma descrição na altura de um funcionário que foi preso e que fez a descrição cá para fora, não se acreditou, mas a seguir ao 25 de Abril encontrou-se esse objeto de tortura na sede da PID em Lisboa, que era um pequeno chicote que tinha uns terminais que tinham eletricidade, e portanto aquilo cortava até o osso sem deixar marca. Não deixava feridas, mas ia até o osso. Ou seja, não deixava uma ferida física, mas sim. em termos de dor Era terrível. era terrível. Sim. Interessante. Antes de avançarmos para a França, para a clandestinidade, eu tenho que lhe fazer esta pergunta, que é 17 anos, é uma criança, não é? Sim. O que é que atraiu no comunismo? Como é que a atraíram? Como é que se envolveu? Não é? Eu sou de uma geração que é uma geração estudantil, de estudantes, eu era estudante liceal, que era absolutamente contra o regime. Os meus pais frequentemente viajavam, e os meus avós. Nós íamos todos os anos à França ou à Itália e conhecíamos países democratas, livros, comprávamos tudo que era jornais, revistas e livros proibidos. E depois a ditadura, nessa altura ainda Salazar, nessa altura ainda era Salazar, ele depois morreu nesse ano, caiu da cadeira esse ano. A ditadura interferia no nosso cotidiano, na nossa vida cotidiana. A minha primeira grande luta política é uma luta pelo direito ao uso de calças no Liceu Carolina Miquelis. Era proibido usar calças. Por exemplo, nós íamos de férias para a França, meus pais tinham amigos franceses, meus avós também, e eu ia para a praia com os franceses amigos de biquíni. Era proibido o biquíni em Portugal. Ou seja, o que atraiu para o comunismo, então posso dizer que foi aquela procura de liberdade? Foi a liberdade, antes de mais, sim. E o fim da ditadura. Depois a minha família era uma família da oposição democrática, e todos os anos, por exemplo, no Natal, eu lembro, nesta altura do ano, quando nos juntávamos no Natal, dizia-se: o Salazar não passa deste ano, ele está doente, ele tem um cancro, ele tem não sei o quê. Este ano a ditadura acaba. E portanto dava ali um sentimento de esperança que ia acabar um dia. Íamos ser iguais, não a Espanha, que também tinha a ditadura de Franco, mas a França, a Itália, esses países que... Mas dizem-me, as pessoas dizem-me que, Miguel, não sei, nós éramos comunistas, as pessoas que eu conheço, até familiares próximos, porque na altura era a oposição, era o que existia. Era de mais radical. Era a oposição mais radical, claro que era, e por isso... E também que se chegava mais àquela parte mais frágil do povo. Ou seja, diziam que, por exemplo... recebiam, por exemplo, iam para os bairros e bairros dos pobres e faziam propaganda junto dos pobres. Isto é correto? Nós éramos muito tocados no próprio setor estudantil pela pobreza que ainda havia em Portugal. Eu lembro que o meu avô, como eu disse, tinha umas caves de espumante, e lembro-me que as pessoas, por exemplo, na Vindima, tinham os filhos em cabazes nas vinhas. E a aldeia onde eu vivi, que é Sangalhos, onde a minha família estava, as minhas amigas que brincavam comigo não tinham sapatos, não tinham, nos finais dos anos 60. Era mesmo miséria. Era mesmo pobreza e miséria, e começou a melhorar quando emigraram. E depois há um outro fator que nos radicalizou profundamente e que eu não posso deixar de referir logo, que é a guerra. Portugal vivia 3 guerras, Angola, Guiné e Moçambique. E portanto os estudantes do setor estudantil sabiam que se chumbassem um ano eram imediatamente incorporados no exército, ou nas Forças Armadas. E na altura a ideia de ir 2 anos combater numa guerra que não tínhamos nada a ver com ela, era uma guerra injusta, longínqua, e depois mais 2 anos, que a perspectiva de um jovem da minha geração não era qual é o emprego que eu vou ter casa ou não vou ter casa, que futuro é que vou ter, não é quantos anos vou para as colónias. Isso vou ter algum problema se vou sobreviver? Havia esse tipo de... Isso era terrível, porque das duas uma, quer dizer, ou os jovens eram incorporados, e por exemplo os jovens estudantes, que era o meu setor, eram incorporados como oficiais milicianos no fim do curso, iam para as colónias, para a guerra, ou desertavam. E tinham que ir para a França, para a Suíça, para a Bélgica, e não podiam vir a Portugal de férias porque eram desertores, só vieram depois do 25 de Abril. Portanto, é uma geração profundamente revoltada, tem razões para isso. Tem um atraso económico enorme, tem a censura. A censura é uma coisa terrível para os jovens. Nós só líamos livros proibidos.
como é óbvio. Ok, tem lógica. As pessoas são atraídas também pela coisa proibida, não é? Aliás, há bocado vi ali na sua estante, tem lá um exemplar do Larousse. Eu tinha um tio meu médico que a certa altura a PID fez-lhe uma revista à casa e chegou ao Larousse e disse a Rússia e levaram o livro. Agora quando vi o Larousse lembrei-me dessa história. Muito bom. Portanto, era uma geração que sabia que íamos caminhar para a liberdade, que a ditadura ia acabar, a guerra tinha que acabar, mas muito, muito marcada por uma guerra colonial terrível. Interessante. Ou seja, a opressão, não é? Falta de liberdade, Exato. a guerra, não é? Exato. Falta de condição económica, não é? Exato. A Ou seja, pobreza. a pobreza, isso E, tudo por exemplo, atraía o pessoal para se... Miguel, só dizer-lhe isto, a pobreza era escondida pelo regime, era proibido mostrar a pobreza, não é? Eu lembro uma das coisas que eu participei no movimento associativo. Mas parece que me está a falar também no regime comunista, percebe o que eu quero dizer? Exato, mas Ou seja, as ditaduras de direita e de São esquerda exatamente iguais. São iguais, são exatamente iguais. É proibido nos anos finais dos anos 60, agora não sei de cor qual é o ano 68, 69, Lisboa tem uma grande batega de água, uma tempestade de água e de vento que arrasa uma grande parte dos bairros de lata que havia à volta da cidade. Isso. E esses bairros de lata, as pessoas são levadas das casas e há uma série de mortos, há feridos, ficam sem casa. E o movimento associativo mobilizou-se todos. Os estudantes de Lisboa chamaram os do Porto e os de Coimbra, e foi tudo para Lisboa ajudar a tirar a lama. Não há uma notícia nos jornais. No dia a seguir a este terrível acontecimento, Salazar fala ao país e não fala dos mortos. Não existiu. É um fenómeno natural. Portanto, não existiam os mortos na guerra colonial, isso não havia, não é? De vez em quando lá aparecia um. Não existiam catástrofes naturais. Isto era a censura. Qual era a razão? Porquê é que acha que o regime procedia dessa forma? Porque as ditaduras são assim. Se for ver hoje a ditadura na Venezuela, também é assim. Quer dizer, quando vemos aquele presidente, o chamado presidente da Venezuela, aos saltos e aos pulos, a dizer que são felizes, e nós sabemos que aquilo está na maior das misérias, é assim. Mesmo com redes sociais, na altura não havia redes sociais. Exato. Mas mesmo com tudo isso, era assim. Exato. Mas qual é a mentalidade que está por trás? Ou seja, É a falta de liberdade. Sim, mas o que eu quero perceber é as pessoas que promovem a ditadura e que estão envolvidas nesse sistema. Ou seja, isto não é uma nem duas pessoas, isto são dezenas de milhares de pessoas, não é? Não há nenhuma máquina, não há nenhuma ditadura que não funcione Como uma máquina repressiva. como uma máquina repressiva grande, não pode ser uma coisa pequena. Ou seja, estas pessoas acreditam profundamente no seu coração que o melhor é menos liberdade, controlar a informação, não dar acesso às pessoas, ou é uma questão de domínio do tipo, nós é que sabemos, eles não sabem nada, eles têm que... É uma mistura das duas coisas. Eles é que acham que sabem aquilo que é bom para o povo. Ok. Não é? Há uma altura nos anos para aí 50, não é? Em que há uma frase famosa de Salazar que diz os homens fazem até à 4ª classe, as mulheres até à 3ª. E não é preciso saberem mais porque a alfabetização faz as pessoas infelizes. E isto é assim, nas ditaduras. Ou seja, eu estabeleço ou seja, eu acredito demasiado no meu próprio conhecimento e acabo por com poder... No fundo eu tenho medo da liberdade dos outros. Isto também significa um grande medo. Das ditaduras, têm sempre medo da liberdade. E depois fazem as coisas em nome do povo, não é? Eu há uns anos estive no Irão numa viagem de férias e a certa altura lá numa mesquita havia um ayatollah que falava com as pessoas. Eu perguntei-lhe porque é que não havia redes sociais no Irão, nenhuma. E ele dizia não, que depois o povo aprende coisas erradas. Isto é muito importante termos isto presente, porque aquilo explicava. Agora, quando aqui na Europa andamos com medo da liberdade e das redes sociais, convém lembrar que depois termina-se como é a toda. Exatamente. A dizer que é muito importante saber o que o povo deve saber, porque senão o povo é um bocadinho ignorante e depois vai atrás da... Mas tenho que dizer, eu era um grande fã da União Europeia e do que se estava a criar aqui, e nos últimos anos não sei, parece-me mais parece-me que parece um sistema comunista. Sabe o que eu quero dizer? Ou seja, quer dizer, comunista não direi, eu não quero dizer que é um sistema comunista, ou seja, ainda estamos longe. O que eu digo é a ideia que está por trás. Parece que caminhamos muito lentamente para
menos liberdade, mais controlo, mais percebe o que eu quero dizer? Ou seja, porque Tem toda a razão. Eu percebo perfeitamente o que está a dizer. Ok. A atual legislação, que constantemente diretivas, etc., que saem da União Europeia, são limitativas da liberdade, da criação, das empresas. exato, ou seja, estas pessoas é que sabem tudo e é que dizem o que nós temos que fazer, não há Até as espaço para nada. tampinhas das garrafas. Exatamente, não há espaço para nada, ou seja, Exato. nós definimos o que é melhor para vocês, aqui, estamos todos aqui, reunimos-nos, organizamos e vocês têm que só executar. Ou seja, não há espaço para criatividade, portanto é que não nasce nada na Europa agora, não é? Exatamente. Ou seja, Não é por acaso que a Europa está no estado em que está e não é por acaso que a Europa tem os líderes que tem. Quer dizer, uma pessoa olha, o Sánchez em qualquer país normal estaria preso. O António Costa é o representante máximo na União Europeia, no Conselho da Europa, que é isto, quer dizer, saiu de Portugal rapidamente e com má figura. E, portanto, isto é qualquer coisa que nos deve levar a pensar o estado em que está a Europa, sim. exato, e os americanos não estão a gostar, não é? Não, eu acho que já há muito europeu que não está a gostar, isso está-se a sentir, mas os americanos também não estão a gostar, obviamente, porque isto é limitativo. Aliás, basta olhar para os números, não é? Sabe melhor que eu os números, eu sou péssima em números, mas nas 10 maiores empresas do mundo havia até há pouco tempo 4 europeias, agora há uma. Não, acho que já não há nenhuma. A que faz o Ozempic, a última que eu vi era aquela dinamarquesa do medicamento. Será que está nas 10 maiores? O ano passado estava, ou há pouco tempo estava, não sei se ainda está. Mas, se não, Mas seja 10, seja 20, sim, tem toda a lógica. quer Ou dizer, seja, desaparecemos, estamos a desaparecer. Exatamente, O PIB está a baixar, o o PIB per enriquecimento capita principalmente está a baixar muito. está muito a baixar. Ou seja, porque Estávamos a par dos americanos há uns anos atrás e agora Exato. estamos É. muito abaixo. eu acho que eu quando olho para a história, não é? Eu acho que há sempre comunicação. Ou seja, há 2500 anos atrás começámos a escrever, a começar a documentar o que acontece e parece-me que é uma espécie de música onde existe dois tipos de pessoas distintas com duas ideias diferentes e quase que vê entre Platão e Aristóteles. De um lado, existe aqueles que vão do micro para o macro, ou seja, eu consigo sistematizar tudo, organizar tudo, eu sei o que é melhor, eu sei como é que se vai fazer melhor. Todo o mundo é inteligível e todo o mundo pode ser manipulado consoante aquilo que eu acredito e com a teoria que eu desenvolvo, ou seja, desenvolvo uma teoria e aplico a teoria. E depois há uma parte de reação que diz, não, o mundo é demasiado complicado para se compreender, nós temos é que interpretá-lo cada dia e adaptar-nos à realidade que se apresenta à nossa frente. E eu vejo esta reação política, artística, ou seja, esta comunicação back and forth, ou seja, para trás e para a frente. E para mim, uma ditadura representa essa visão de eu sei o que é melhor para os outros, eu sei como é que deve ser, ou seja, qual é a quantidade, ou seja, tirando liberdade. E um sistema de liberdade, não é? É um sistema que diz assim, não, as coisas vão andar, mais ou menos, e nós acreditamos que as pessoas vão ter capacidade para se adaptar e para produzir a sociedade E para corrigirem. E para corrigir. As democracias liberais têm sempre essa capacidade e, portanto, no mundo ocidental há essa capacidade. Isso. Qual é, em minha opinião, o perigo neste momento? É que a capacidade da Europa de se renovar está a dificultar-se todos os dias, porque temos uma taxa de natalidade baixíssima e, portanto, uma incapacidade real. Estamos todos os dias a chegar uma enorme quantidade de imigrantes sem controle, sem se definir exatamente aquilo que é preciso. Isso. E isso é altamente preocupante porque a Europa está a perder a sua própria identidade, as suas raízes históricas, cristãs e ocidentais. E isso leva a que a gente tenha algum receio do que é que se vai passar no futuro. Mas eu confio que as democracias liberais vão ser capazes de sair disto. Porque, repare, muitos destes males que a Europa está a passar agora nasceram nos Estados Unidos. Isso. Nasceram nas universidades americanas. Eles adaptam-se mais rápido que nós. Eles depois corrigem antes. Quer dizer, não, fazem a asneira primeiro, depois nós copiamos. E depois começam a corrigir o wokismo, que é um movimento totalitário que vem da esquerda Nos radical. Estados Unidos foi dizimado, literalmente. No último ano foi uma coisa surreal. Sim, mas estava a atingir proporções gigantes, mas a velocidade gigantes. com que os americanos reagem é... Ou seja, é como se de um dia para o outro desaparecesse tudo. Ou seja,
Isso na Europa é inconcebível, as pessoas não se adaptam tão rápido, são mais, não é? Então, o sistema também não permite, é uma realidade distinta. Lá há menos conexões com o Estado, ninguém está à espera do Estado para resolver as coisas. As pessoas Exato. começam logo a resolver as coisas, a Exato. interação com o Estado é diferente. Mas eu concordo absolutamente Mas com o isso. wokeismo, quer dizer, como aliás todas as grandes correntes totalitárias nascem nas universidades. Isso. Eu tinha um amigo que dizia que quando os intelectuais se põem a pensar são perigosíssimos. Não direi tanto, mas nasce nas universidades, nasceram nas universidades americanas. Exato. As eleições vieram. Aliás, eu acho que o grande motivo da vitória do Trump é exatamente essa. Os americanos estavam fartos do wokeismo nas universidades, nas empresas, na sociedade, na arte, na cultura. E Portanto, até estão disponíveis para aceitar o Trump. Ou seja, estavam tão Trump cheios. era a alternativa. Era Porque do a outro lado única era a alternativa. Kamala, Exatamente. que era exatamente, sabe isso melhor que eu, vivo nos Estados Unidos. É fácil de observar. Mas do outro lado era a Kamala, que era a representante de uma esquerda radical oquista, e cada vez que falava ela e o vice-presidente dela, era um susto pegado, porque estava ali exatamente toda a ideologia que uma esquerda radical. Aliás, é muito curioso pensar como é que nasceu o wokeismo, e eu já li uma série de livros sobre isso, porque acho que é muito, muito interessante, que é quando cai o muro de Berlim, e o primeiro que fala nisso é Fukuyama, que eu editei na altura. Quando cai o muro de Berlim, a esquerda fica sem bandeiras, a esquerda mais radical fica sem bandeiras, fica sem causas. Sem dúvida. E portanto vai encontrar uma série de causas no ambiente, na luta. Primeiro foi para o ambiente e do ambiente foi para As questões sexuais, Exatamente. levando minorias de minorias de minorias, com cotas completamente ridículas, em que deixou de haver. A certa altura a democracia está em perigo, porque já não é um homem, é uma mulher e um voto. Não. Já é aquele por ser preto, branco ou amarelo. Amarelo não, porque os asiáticos nunca quiseram cotas, como sabe. Foi sempre por mérito, eles em todo lado, mesmo na América. Os asiáticos têm muito sucesso na América. Muito sucesso. Por mérito. Por mérito. E portanto não entram por cotas, não entram por ser amarelos ou por Isso, ser. isso. E nos outros setores as pessoas começaram a ser divididas por estratos da cor da pele ou do sexo. Isto é terrível, porque é o fim das democracias liberais. A América reagiu, na Europa ainda estamos aí, quer dizer, e a pouco vai-se. A própria Europa está a questionar. Mas tem fé que se corrija. Diga? Tem fé que a Europa. Não tenho fé, tenho a certeza. Tenho As certeza que democracias vai ser liberais. corrigido. Sim, tem muita força. E quando se começa a dizer em nome do povo aquilo que interessa ao povo e que o povo é ignorante, porque Isso. passa sempre do princípio de que o povo é ignorante. Não é? Isso. E portanto não é um homem um voto, uma mulher um voto, é porque é não sei o quê, ou é deficiente, ou é qualquer coisa, ou é de uma minoria qualquer. E essas minorias, a democracia deixou de ser das maiorias, Isso. com respeito pelas minorias, obviamente, Isso. tenho todo o respeito pelas minorias, mas passou a ser por cotas, por critérios fora dos critérios Exato. democráticos. Mas Isso está aqui, em causa. mas aqui o fenómeno do Chega também não é um pouco isso? Ou seja, uma reação da população. O fenómeno do Chega e dos outros Chegas dos outros países. Dos outros claro que países, é. exatamente. Quer dizer, a gente olhando para a Europa, para o Vox em Espanha, para a Meloni em Itália, eu tenho. Eu acompanho com muito interesse a Meloni, acho que é uma figura extremamente interessante, porque Tenho medo dela. ela não mete medo, Não mete mesmo medo. a Não qualquer mete homem. para ser mulher. Se fosse homem, você tinha medo. Ela é forte e É forte. tem primeiro puseram-lhe o rótulo, porque hoje os rótulos são uma coisa muito Isso. perigosa. As O rótulo de etiquetas, fascista exatamente. é uma coisa terrível. Portanto, ela era fascista, tinha o rótulo, e os rótulos sobrepõem-se ao diálogo e à discussão sem aberta. dúvida, sem dúvida. Não é? Uma pessoa diz qualquer coisa, és do Chega, diz qualquer coisa, és fascista. Isso. Fascista é um rótulo inventado por Stalin, Exatamente. não é qualquer coisa. O fascismo existiu em Itália, mas quem Isso. inventou o rótulo como rótulo e os rótulos são muito perigosos. Ok. Eu concordo com São isso, porque depois não se pode discutir Conversar, ideias. debater. Não se pode debater ideias, Exatamente. está logo rotulado de fascista, ou está logo rotulado de Exato. Mas não acha que, por exemplo, antes de avançar para a história, eu tenho super interesse, que a questão desta reação política que existe, e é uma reação nestes partidos que exploram causas bastante populistas, ou seja, eu não posso olhar para o Chega e tenho que admitir que o André Ventura é o master
Jedi do populismo, ou seja, qualquer tema populista para ganhar votos, ele está lá e amarra da forma certa para ganhar mais 50 votos, e mais 100 votos, e mais 200 votos, ou seja, é uma máquina política. Mas a questão é, quando se usam essas ferramentas, não podemos estar a criar um tipo de sociedade, ou seja, não podemos, se calhar, nos chegar demasiado para um lado da opressão, mas neste caso, em vez de ser uma opressão woke de esquerda, será uma opressão de direita, ou seja, mais parecida até com o próprio fascismo. Percebe o que eu quero dizer? Sim, eu não creio que estes partidos de direita europeus, tirando alguns muito extremistas, que sejam isso. Estes partidos são sobretudo uma reação. Isso, mas eu não estou a falar dos partidos, à estou a falar dos próprios militantes que começam a também não querer comunicar e não querer fazer troca de ideias e dizem eu sou isto, eu acredito nisto e deixo de falar. Percebe o que eu quero dizer? Camaradas, aproveito o tempo da antena para interromper este reacionário capitalista e comunicar o lançamento desta incrível obra literária cujo título é Porque Sou Socialista. Aqui poderás encontrar em cada página as razões pelas quais o socialismo é a solução para o proletariado. Esta obra revolucionária estará disponível nas bancas a partir da fatídica data de 25 de novembro. E não se esqueçam, camaradas, a ferramenta é da cooperativa. A revolução continua, não passará. Esse perigo existe, quer dizer, nós temos que combater. Há pouco eu falava dos rótulos, mas temos que combater a ideia de que é preciso tolerância. É preciso ouvir os outros. É preciso ouvir a opinião do outro, porque quer dizer, ninguém tem a razão toda. Quer dizer, mas a sociedade tem que ser equilibrada, não pode ser só a comunicação tradicional, a comunicação social tradicional, os canais de televisão, são completamente falaciosos. Não têm debate democrático, não têm. Mas em que sentido? Esclareça-me. No sentido em que. Para que lado? Para que lado? Para o lado da extrema-esquerda. Não sou só eu a ver isso, não sou só eu. O peso que tem uma Mortágua, até há pouco tempo, uma menina do Bloco, quer dizer, quanto menos votos têm, mais peso têm na comunicação social. E não se percebe que as pessoas estão fartas disso. Eu assusta-me imenso e acho que é fantástico que haja redes sociais, podcasts, tudo o que é comunicação, e vejo com uma enorme satisfação. Eu ontem estive a falar numa universidade portuguesa, na Universidade de Évora, convite à Associação dos Estudantes. Eles estão a par de tudo o que se passa, e não veem televisão. Eles serão incapazes de ver um telejornal de 1h30. Claro. Quando vai no 5º assassinato já desligaram a televisão. Exatamente. Portanto, a informação está a ficar descentralizada, não é? A informação, felizmente, que há redes sociais e que as pessoas, os miúdos, os jovens, há influencers, aliás, alguns apoiados pela Próxima, não só por outras entidades, que são miúdos que vivem numa aldeia do interior que há uns anos atrás nunca teriam acesso a nada, que fazem fantásticos comunicações e fazem fantásticos podcasts e estão a par de tudo o que se passa no mundo. Isso é um espaço de liberdade único. Isso. Enquanto a comunicação social afunila, depois vemos. Depois é fácil de controlar. É fácil controlar, mas as pessoas votam com os pés, usando uma expressão leninista. Não veem televisão. Não veem televisão. Qual é o miúdo de 20 anos, 30 anos que vê televisão? Desconheço. Não há. Ou que lê o jornal em papel. Não há. Quer dizer, não veem o jornal em papel. É muito uma diferença. As coisas mudaram tão rápido. Eu comecei a ficar assim com essa percepção quando eu tinha filhos com 12, 13 anos, em que eles não sabiam o que era SIC. Exato. Você imagina, eles não sabem, a palavra SIC para eles não queria dizer nada. Estavam tão alienados da realidade da televisão, não é? Claro. Claro que depois eles acabam por ver o futebol e acabam por saber, mas O único problema que há aí são os idosos, que muitas vezes não têm outra informação a não ser. E, por exemplo, as televisões fazem imenso uma coisa terrível na informação neste momento. Os canais de televisão oficiais e a RTP, que é paga pelos nossos impostos. Isso. E, em minha opinião, devia ser imediatamente privatizada. Mas imediatamente é daquelas coisas, e eu já defendi isto há muito tempo, até porque pagamos a taxa do audiovisual todos os meses, quando pagamos a eletricidade, todos os portugueses pagam a RTP. A RTP está a meter um medo com a gripe. Vem uma gripe, não é? Fica todos os dias, é um pânico, é à porta dos hospitais, há um pico de gripe, a ministra vai visitar os hospitais, é uma gripe horrível.
Porquê que estão a meter tanto medo às pessoas? É uma gripe, ponto. Deem os números, façam os conselhos. Qualquer dia E o estamos a aconselhar. o Covid foi uma coisa Quer dizer, mas, traumatizante nesse qualquer aspecto, dia não é? estão-nos a aconselhar outra vez a trocar compotas, como aconteceu durante o Covid, em vez de prendas de Natal. A trocar quê? Compotas. Não estava cá quando foi feito isso. Estávamos Não, em acho que confinamento não. e veio um diretor, subdiretor-geral de saúde à televisão, e aquilo depois tornou-se viral, aconselhar que se trocassem compotas no hall de entrada dos prédios. Para mim ok. é o máximo do Para as Covid. pessoas não interagirem umas com as outras. Não terem que sair de casa e, portanto, trocar compotas feitas em casa no hall dos prédios. E nessa altura aconteceu uma coisa terrível no meu trabalho profissional: é que a anterior ministra socialista da Saúde proibiu a venda de livros em Portugal. Nós tivemos uns meses com proibição de venda de livros. Está a Mas ver o porquê? que é? Mas porquê? Eu acho que era porque o vírus devia estar na página 35. Não conseguimos descobrir qual era a página. Mas foi proibida a venda de livros. E então eu tinha amigos de todo o lado que, por exemplo, me mandavam fotografias da FNAC. A FNAC estava aberta. Vendia eletrodomésticos. Eu tenho a fotografia, uma amiga minha mandou uma fotografia, a Helena Matos, mandou uma fotografia a comprar uma torradeira. E depois as estantes de livros fechadas. Porquê? Em nome da concorrência. Porque como as livrarias não podiam estar todos abertos, o melhor foi fechar os livros. Ok. Eu É um lembro de aumento. medidas desse tipo que era por causa de uns terem esta situação, então ninguém pode consumir nada desta. A Ayuso em Madrid fez o contrário. As livrarias estiveram sempre abertas toda a vida, até porque durante o confinamento dava particularmente jeito ter livros em casa, comprar livros infantis. Sem dúvida. Nos supermercados, as estantes ficaram vazias com umas daquelas fitas amarelas e pretas. E eu ainda tenho essas fotografias. Ok, muito que é curioso. isto? Isto é anticultura, é antiliberdade. Mas é não anti acha tudo. que, por exemplo, eu quando passei pelo Covid eu fiquei um bocado traumatizado na medida em que eu vi a facilidade com que se consegue controlar uma população? Pelo medo. Pelo Pelo medo. pelo Eu medo. fiquei mesmo. É isso que me assusta, porque com essa experiência do Covid, uma coisa é racionalmente dizer as pessoas têm que se vacinar. Eu nunca fui Isso, negacionista, lógico. não tem a ver com isso. As pessoas têm que se vacinar ou têm que fazer uma máscara, porque não sabemos o que é. Outra coisa é a irracionalidade disto. É racionalidade. Os bancos de jardim proibidos, e as pessoas aceitaram. Ou seja, nós podíamos Em comer nome num da restaurante saúde. sentados, mas não podíamos comer de pé. Exato. Ou seja, ou se fôssemos à casa de banho, tínhamos para mais. Eu às vezes sentia-me mesmo idiota. Mas. Completamente. Eu diria uma coisa que é. Deixa-me só fazer esta ligação. Que é este nível de opressão que eu senti durante o Covid era parecido com o nível de opressão que vocês sentiam na ditadura? É isso? Teoricamente era. Porque era exatamente era possível mandar em nós naquilo que podíamos fazer e o que não podíamos fazer. Exato, vocês pensavam, como é que eu não posso usar fato de banho? Porquê que eu não posso usar Exato. calças? Era uma coisa. Ou, por exemplo, ver o filme O Casablanca, imagina, um dos grandes clássicos de cinema a seguir ao 25 de Abril. Fomos todos ver o Casablanca para ver o beijo final do Casablanca, porque os beijos eram proibidos, porque nos criavam situações imorais no entender da ditadura. Ok. Portanto, isto são sempre ataques à liberdade, e por isso eu acho que a liberdade é o bem maior. Nós podemos ter desvios, pode haver desvios oportunistas ou desvios não sei o quê, mas a liberdade é qualquer coisa que não podemos deixar que nos tirem. Eu isso concordo perfeitamente, mas reflete sobre a questão de até onde é que devemos ter liberdade. Até não. Por até à exemplo, liberdade vamos dos imaginar outros. consumo de drogas, Não, coisas até à desse- liberdade dos outros. Aí é o limite. seja, vai sempre Eu não produzir sou um- libertária, não, Ok. não sou de maneira nenhuma. E acho que a sociedade tem que ter regras de convivência. Lógico, eu também acho que sim. E de bom senso, não é? também E, acho. portanto, agora, isso não tem a ver com, em nome do bem maior, Isso? impedirem a minha liberdade de eu ler, de publicar, de escrever. Isso. Não, se estivermos a falar num regime como foi o da ditadura portuguesa, é muito fácil de avaliar. Eu pergunto-me, porque ainda hoje há pessoas que se sentem oprimidas, no sentido de as regras que são estabelecidas pela sociedade consideram que são, sei lá, exageradas ou estúpidas. Vai sempre haver Há essa. sempre aqui um limite, há sempre haver um esta limite reflexão, que às não é? vezes é difícil de saber, não é? Porque onde é que isto para e onde é que isto começa, não é? Onde é que começa a liberdade do outro. Mas é o que eu digo, por muito deficientes que seja uma sociedade democrática capitalista, por muitos defeitos que tenha, é sempre melhor
do que não haver Eu liberdade. também acho que sim. Mas eu, por exemplo, às vezes eu sinto que há uma facilidade de que já que regulamos isto, vamos regular isto também. Ou seja, é uma slippery slope, não é? Como E dizem os sobretudo americanos. na União Europeia, voltando às diretivas da União Europeia, muitas vezes a tendência é como o Parlamento Europeu é eleito, mas não tem poderes à séria. Isso. O resto são diretivas que não dependem de ninguém eleito. Isso. A tendência de fazerem diretivas que não têm nada a ver com nada e que são um abuso e um exagero e que nos vêm criar problemas de liberdade é real. E eu creio que essa é uma das grandes questões que neste momento se vai pôr em causa na União Europeia. Caminhamos para lá. Porque há uma tal quantidade de diretivas, uma tal quantidade de tentativas de legislar, por exemplo, em relação às redes sociais. Eu vejo isto como extremamente perigoso. Também. Os governos e os que estão neste momento a discutir a questão das redes sociais e que querem limitar em nome do nosso bem, é sempre para bem, é sempre para bem do povo, Sempre para bem do querem povo. limitar a nossa liberdade, é muito perigoso e não podemos deixar que isso aconteça. E aí eu penso que há uma fronteira que é fácil de definir, né? Porque nós sabemos muito bem onde começa. Eu acho que sim, eu sou a favor de que, por exemplo, nas escolas seja proibido telemóveis a crianças pequenas, que não tenho a mínima dúvida em dizer isso. Não. Já só estão ali a atrapalhar os telemóveis. Os telemóveis só estão a confundi-los, a atrapalhá-los e a fazer barulho, eu não sei. Tudo bem, mas uma coisa diferente é dizer não, as redes sociais são perigosas, como disse alguns dos, por exemplo, o Miguel Sousa Tavares, mas não só. E também, se calhar, dizer que as crianças só podiam aceder às redes sociais com uma determinada idade. Isso também é razoável. Também não me. Porque são crianças, São elas não têm que ter liberdade total porque elas ainda estão em fase de crescimento, não é? Com respeito pela opinião dos pais. Isso. As crianças não são propriedade do Estado. As Isso. crianças não são propriedade de ninguém. Isso é verdade. As Sim, crianças. mas pode-se regular da mesma forma que se regulou os casinos, Claro, ou, não é? Dizer, a evidente. partir de uma X idade. Não pode ir à noite ou não pode beber álcool. Pode beber algo. A Claro. sociedade chegar a esse consenso para as crianças, não é? Embora eu acho que também em relação às crianças está a haver uma tentativa oquista de fazer desaparecer a responsabilidade dos pais e sim. passar a responsabilidade para a escola. Isto é muito perigoso. Já há muito tempo que existe isso. As famílias é a base fundamental da sociedade ocidental, é o pilar da nossa sociedade e da nossa liberdade, da nossa democracia Isso. e da nossa vida comum. É. E eu vejo sempre com grande preocupação, nomeadamente em Portugal, não sei se o Miguel tem essa noção, mas quando no governo socialista de António Costa, a ministra Alexandra Leitão, por exemplo, acabou com os acordos que havia com os colégios particulares. Eu soube disso. E isso foi terrível. E é preciso rapidamente este governo do PSD voltar a repor e ir mais longe na liberdade de ensinar e de aprender. Os pais têm direito de escolher que tipo de ensino querem para os seus filhos. E que os colégios não sejam só. Passamos a vida a ver colégios particulares têm melhores notas que os colégios, que as escolas oficiais. Certo, então vamos abrir as escolas particulares aos outros. Os meus netos que estão em Madrid, por exemplo, todas as creches e jardins de escolas têm acordos com o Estado e, portanto, eu posso pôr os meus filhos num colégio católico, Isso. posso pôr os meus filhos num colégio oficial, posso pôr os meus filhos... E a Há acordos. E a questão é, nós podemos na mesma cobrar impostos e em vez de ter que gerir a escola na sua totalidade, podemos fazer distribuição para diferentes tipos de escolas. Isso é espalhadas, fundamental. não é? Isso é o direito e é a liberdade A de educação ensinar e de não aprender. precisa de ser gerida, administrada pelo Estado. Não. É? O Estado acho que deve pagar a educação. Porque é um... Porque é um direito. Não é questão de ser um direito, porque só é direito se nós dissemos que é direito, não é? Mas o que eu quero dizer é, o Nuno ensina muito bem, o Nuno Palma, até que foi ele que me ofereceu o seu livro, e ele disse, tens que ler este livro, porque está esgotado, não sei se já publicou outra De vez. vez em quando publicamos. Ok. E então ele estava-me a dizer que nunca, historicamente, nunca encontrou uma situação onde sem apoio do Estado tivesse existido a alfabetização da população de forma generalizada. Claro. Ok, ele diz isso. Historicamente, nós temos que olhar para a história que são factos, ou têm que ser bem interpretados para ser factos, ou bem estudados. Portanto, mas isso não cria necessariamente a necessidade de eu ter que ter uma super mega estrutura com dezenas de milhares de escolas, com milhões de professores, onde tenho que ser eu a gerir aquilo e administrar aquilo, e depois até fica super e quase impossível de administrar. É impossível de gerir. É impossível de gerir. Não é? E o Isso- Estado não é capaz de gerir. É muito mais fácil acordos
com entidades privadas, particulares, Mas pensa da mesma forma para o SNS? completamente. O Estado não é capaz de gerir assim. O Estado neste momento não gera nem a Você justiça. é a minha comunista favorita. Já fui comunista, não sou. Estou a brincar. Nem a saúde, nem. O Estado não é capaz de gerir, o Estado não gera bem. Não é, não é. Gerir é complicado, há trabalho. E é preciso muita dedicação, esse é o problema. Repare, nós Não neste momento compensa o temos o esforço. Serviço Nacional de Saúde completamente bloqueado, não é gerível. Exato. Não é, é grande demais para ser gerido. E temos os hospitais particulares a funcionar otimamente, sempre que precisamos, vamos lá. É. Eu, por acaso, vinha de carro, Isto quando não cheguei é- a Portugal há para 3 ou 4 dias, vinha de carro, vinha uma notícia de um hospital. E dizia assim, um hospital privado, dizia assim, uma consulta quando você precisa. Exato. E aquilo diz tudo, Diz que é. tudo, claro. Diz tudo. Eles basicamente estão a dizer, o SNS não funciona. Mas É o isso que eu eu estou a acho dizer. que em Portugal ficamos, talvez graças à Constituição da República, que depois foi alterada, mas não foi devidamente modificada naquilo que devia ter sido, depois do 25 de novembro, ficou sempre a ideia, que ainda é popular, de que se é do Estado é bom, é bem gerido. Mas isso existe. E depois Espera, põe-se no ar- mas alguém tem essa ideia? Ainda frequentemente, Mas como é até que é na televisão possível? ainda se diz frequentemente que isso no privado, depois o lucro, Mas o lucro- movem-se pelo lucro. O lucro é um sinal. Ou seja, Claro. é um sinal Claro que indicador de que aquela empresa deve fazer mais, deve crescer mais, deve fornecer mais. Claro não é? que é. Mas, As parcerias público-privadas na saúde tinham um grande sucesso. E se é estritamente por razões ideológicas, o governo de António Costa acabou com elas. sem dúvida, aliás, o melhor O hospital. acordo com as escolas particulares, Isso. o governo de António Igual. Costa, por razões ideológicas, acabou mas com é elas. ideológica do PS ou é de uma pressão mais de esquerda que existia na altura? Eu acho que o PS ficou assim e parou no tempo. O Partido Socialista parou no tempo. E, portanto, o Partido Socialista tem muito medo da ideia de lucro de empresas. Quer dizer, e o PSD também, isto pega só o PSD às vezes. Sim, eu sou sincero, eu como vejo de fora não vejo muita diferença. Muitas vezes quer dizer, chega a ideia ao PSD. Frequentemente, os primeiros ministros do PSD, fazendo a exceção ao Pedro Passos Coelho, mas se for ao Rui Rio e até ao Montenegro, prometem, por exemplo, vamos dar. Como se fosse a riqueza fosse criada pelo governo. Isso. O governo cria riqueza em Portugal. Não cria riqueza, são as empresas. Isso, E nós estamos neste momento a desperdiçar de uma maneira brutal os fundos europeus que estão a entrar em Portugal todos os dias, e são milhões por ano. Milhões, e estamos a desperdiçar porque nós estamos a criar um tecido empresarial de quem cria riqueza. Exato. Eu Bem, também acho que não empresarial. são os fundos que criam empresas, sou sincero. Aquilo é, mais uma vez, um conhecimento centralizado dizendo às pessoas o que é que devem produzir ou não. E, ok, as empresas aqui na Europa têm que aproveitar, porque toda a gente aproveita, que remédio. Ou seja, porque a carga tributária também é alta e tem que se diminuir a carga tributária. E Mas depois é fazendo o que depois é o uma- Estado quer, o Estado diz, é para fazer isto. E as empresas vêm, ok, se é para fazer isto, deixa eu ver se eu consigo enquadrar aqui no meu plano de negócios. Ok, consigo, eu faço isso também. É um bocado essa mentalidade, mas não deixa de ser centralizado, ou seja, é muito melhor como fazem os americanos. Os americanos não têm tanto essa ideia de projetos. É muito mais do tipo de... Eles também têm os seus projetos, não é? Mas é uma quantidade muito menor. É mais do tipo... ora bem, se fizeres isto e se investis mais, pagas menos impostos. É mais direto, é mais geral. Não é ao micro. Percebe o que eu quero dizer? Percebo, o exemplo que agora neste momento está, felizmente toda a gente com olhos postos nele, que é o Milei, na Argentina. Ainda ontem vinha a taxa de inflação e o crescimento da Argentina, foram dados de ontem fantásticos. Nós temos que unir o Estado, temos que pôr o Estado a funcionar naquilo que é imprescindível. E o que é imprescindível é a segurança. A segurança tem que ser o Estado, obviamente. Sim, sim. E tem que funcionar bem. Tem que ser no Serviço Nacional de Saúde naquilo que não pode ser de outra maneira. E aí tem que funcionar bem. E o resto tem que ser rapidamente. Terceirizar, não é? Sim. O resto é terceirizar, de certa forma. Tem que passar. E quem for o melhor a fazê-lo, ou seja, quem tiver mais lucro, acaba por... Ou seja, Ótimo. Ótimo. Não há Ou que seja, ter- porque eles não vão ficar com o dinheiro para eles, o dinheiro depois volta a entrar na economia outra vez. Isso é o que eu quero dizer. Claro que volta, Ou seja, volta a ser energia investido. rola outra vez. Quer dizer, e se não há ricos,
ficamos todos pobres. Exatamente. Esta Que é uma ideia- cena. Eu digo uma coisa: esta coisa de falar de ricos, eu faço parte desse grupo. Eu faço parte do grupo dos muito ricos. A questão é. Estou cheia de inveja, porque é muito português. Não, mas isso é mais ou menos comum. Notem uma diferença. Tipo, eu se estiver nos Estados Unidos e eu tiver algum. For muito rico, e as pessoas souberem, as pessoas estão interessadas em saber como é que Como eu é que foi? fiz, como é que Já tinham conseguiste. saído 100 livros sobre si nos Estados Unidos. Eles, ou 10 eles livros. tentam. Já tinham feito N programas de televisão a perguntar como é que conseguiu, para que isso funcione como exemplo. Isso, como exemplo, exatamente. O último caso recente que eu vi e que me chocou foi o caso do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo ganhou muito dinheiro com o seu trabalho. Claro. Com os seus pés, com o seu, talento, não é? Com o seu talento, É, com o seu com o seu esforço. esforço de Exato. trabalho. Exato. E eu acho isto um exemplo fantástico. O Cristiano Ronaldo vai ao Trump e é cancelado. Sai- Aqui. Cá, em Portugal. Sai N. Aqui em Portugal, os tais canais de televisão. É giro, não é? É giro. É uma coisa absolutamente. Porquê que ninguém gosta do Trump aqui? Ninguém gosta dos presidentes americanos, não é só do Trump. Ai, qualquer presidente americano. Já com o Ronald Reagan, eu, por exemplo, editei um livro sobre o Reagan, de um autor que foi meu amigo, já morreu, e que eu gostava muito, Jean-François Revel, chamado Anti-Americanismo Primário. Ele era tudo, era ignorante, era ator de terceira categoria, nunca tinha feito nada na vida. Como é que Como o este homem- Trump, também nunca fez nada na vida. Exato. Portanto, faz parte. Eu até vi uma notícia, não sei se tinha sido um senhor, acho que era um senhor chamado Mário Crespo, que apareceu no Twitter, não sei se vocês viram, que dizia que 80% dos americanos ou assim tinha dificuldade em comprar comida. Eu ver que ela não diz, era na CNN, no Twitter, só tem Twitter, não tem televisão. E eu diria que os portugueses não fazem a mínima ideia de como é que os americanos vivem. Eles não têm a noção. Não é verdade, Miguel, fazem. Fazem? Por exemplo, os meus dois vizinhos ao lado da minha casa, eu moro numa aldeia ao pé de Óbidos, vão agora de Natal passar o Natal com os filhos aos Estados Unidos. Estão imigrantes em New York. Ok. Portanto, e que você pergunta-lhes, então, e os seus filhos o que é que fazem? Não sei o quê. Trabalham na construção, estão ótimos, os meus netos estão não sei o quê, um deles já está no MIT. Exato. Quer dizer, fazem porque há muito português que imigrou para os Estados Unidos. Mas algumas pessoas fazem, mas o geral, eu já tive várias E depois- experiências aqui em Portugal que eu fiquei com a impressão que as pessoas pensam que se uma pessoa for para o hospital vai morrer porque ninguém vai cuidar de nós, coisas desse tipo. E não é verdade, que eu já experimentei. Sim, mas qualquer rico em Portugal, se está doente, sonha ir para a Clínica Maio. Pois, E se tem exatamente. um filho que está num bom curso, vai tirar o curso à Não, Harvard. exatamente. Portanto, quer dizer, depois há muita desinformação. Mas foi sempre assim, quer dizer, Isso já vem de trás. já vem de trás. Mas vem de quê? Agora Desta ele tem- reação da nossa visão muito mais socialista, comunista, desta No ideologia. tempo da ditadura já éramos, em Portugal, anti-americanos. A sério? Completamente. Nós no tempo da ditadura éramos anti-americanos? Completamente anti-americanos. Se vir bem, a direita tradicional portuguesa conservadora sempre foi anti-americana porque não era liberal. Ok. Era ao contrário, era estatizante, não é? Exato. E portanto já vem daí. E depois continuou assim. Há uma direita, não é só a esquerda, há uma direita anti-americana em Portugal, Sim. mas há uma esquerda anti-americana. Exato. E portanto, depois eu ouço muitas vezes, às vezes dizem-me assim: os americanos não sabem onde é Portugal. E eu pergunto: onde é que é o estado de Utah? Exato. E O onde é estado que... de Utah é maior que Portugal. Exato, e o estado mais pobre dos Estados Unidos, que é o Mississippi, tem mais poder de compra do que Luxemburgo, não é? Ou seja, é uma cena surreal. Ou seja, por isso é que eu muitas vezes fico um bocado perturbado assim. Ou seja, como é que há tanta desinformação? Essa se calhar é a palavra certa, mas essa desinformação parece que tem. Eu não sei se os jornalistas fazem de propósito ou não sabem, Então, mais, muitas ou não vezes sabem melhor. é mesmo também por Não sabem. falta de informação. Ok. Eu vejo cada coisa. O ano passado, quando fiz uma viagem nos Estados Unidos, disseram: mas olha que na fronteira não te vão deixar passar e depois aquilo é difícil. E eu atravessei a fronteira convencida que ia diretamente para Guantánamo. E afinal pus o passaporte na máquina e saí do outro lado, como sempre. Portanto, quer dizer, não faz sentido, há muita desinformação. Exato. E- Interessante. Então, quando foi para a França,
não é? Sim, Então estava a fugir porque tinha medo de ser presa, correto? certo. Pronto, e o que é que acontece a partir daí? Depois voltei para o interior. Oficialmente eu tinha saído para estudar na União Soviética, era a desculpa que os meus pais davam, para a PID não me procurar. E entrei clandestinamente no país. Aí o pessoal fazia isso? O pessoal saía e Saía carimbava para- o passaporte Saía para fingir que saía, não é? Eu e tinha... depois voltava para Portugal. Depois voltei para Portugal e então tinha um cartão de cidadão falso. Cartão, na altura era bilhete de identidade, Ok. Eu lembro-me ainda. com um nome falso. Chamava-me Não sei se era Helena igual ao do Costa. meu tempo. É um cartão Sim, assim sim, grande, grande, sim. plastificado. Exato. Era. E nós sabíamos, no PCP, sabíamos fazer esses cartões. Ok. E então veio para aqui e o que é que ficou aqui a fazer? E depois vim para o interior do país e fiquei clandestina a tomar conta de uma casa do partido. Que é isso? Que era o que as mulheres faziam, que era uma coisa horrorosa. Que era- havia um homem que fazia de marido, Isso. que tinha trabalho de organização, portanto ia à rua, fazia e nós as mulheres tomávamos conta da casa do partido. Eu Tipo donas de fazia- casa? Tipo dona de casa para disfarçar a casa, para fingir que era uma casa. Ok. Minha casa a primeira casa que eu tive era em Sete, aqui ao pé de Penafiel, e era uma espécie de uma quintinha, e então, quer dizer, eu estava sempre em casa, não saía, não é? Isso. Só ia às compras ali à volta e imprimia num stencil com um copiógrafo manual, uns papéis. E fazia um trabalho que me dava muito trabalho e que me dava um grande prazer. Ainda hoje tenho orgulho de ter feito. Em mortalhas de cigarro, está a ver aquele papel onde se embrulha os cigarros? Isso. Com lápis muito afiado, eu passava para aí textos que me davam para passar, que eram mensagens que depois iam entrar na cadeia e chegavam aos presos. Com que objetivo? Informá-los do que se passava cá fora, por exemplo, mandar-lhe notícias que tinha acontecido uma coisa qualquer, tinha havido uma grande manifestação do 1º de Maio, Havia muita gente presa? havia umas centenas, sim, em Peniche, em Caxias, e então aquelas mortalhas depois eram fininhas, iam na bainha da roupa ou na sola dos sapatos, ia disfarçado. E eles recebiam, e depois quando organizavam uma fuga, eles mandavam a mortalha cá para fora, eu recebia as mortalhas e a máquina passava à máquina a informação que vinha de dentro da cadeia. Eles depois faziam o inverso. Eles faziam o inverso. Tinham mortalhas de cigarros que fumavam, não é? Alguns fumavam. Interessante. Isso é Depois- spy, isso é spy, nível spy 007, não é? Exato. E portanto, durante um tempo eu fiz isso, vivi no Norte, depois fui viver para a Praia da Madalena, porque o funcionário do PCP que controlava aquela casa foi preso. E como ele sabia onde era a casa, tivemos que largar a casa de um dia para o outro. Aí aconteceu uma cena muito, ao mesmo tempo é cómica, porque aluguei um quarto, eu e o companheiro que estava comigo, esse camarada, alugou outro quarto por anúncios do Jornal de Notícias. Havia muitos quartos para alugar na altura, as pessoas viviam muito em quartos alugados. Eu fui parar a uma casa que tinha vários quartos. O meu era... eu entrei como sendo estudante de Coimbra, que vinha fazer exames ao Porto, e estavam as meninas que trabalhavam nas águas, 2 meninas e um senhor que trabalhava não sei onde. E eu aluguei lá o quarto. E um dia, o dono da casa chega à casa e diz, assim, à meia da tarde, que não era normal, e diz: vi a casa buscar a pistola. E eu não perguntei nada, era a nossa regra não fazer. À noite, quando ele veio, eu disse: buscar a pistola, mas para quê? E ele disse: eu sou da Defesa Civil do Território, que era uma das linhas da PIDE, e aconteceu qualquer coisa em Lisboa de grave e mandaram vir buscar a pistola. O que é que tinha acontecido? Salazar caiu da cadeira. Só vim a saber depois. E portanto estava em casa de um PIDE. Exato. Era o sítio mais seguro que eu podia estar, exceto se lhe passasse uma fotografia por baixo dos olhos. Engraçado. E então eu fui apanhar um estudante do setor estudantil do Porto, do setor do Porto, que é o João Frois. Depois ele foi médico em Cascais muitos anos, para ele me dar apoio. E eu pedi-lhe que ele fosse a Coimbra, mandasse um telegrama para aquela morada a dizer: tua mãe está muito mal, vem já.
E ele foi a Coimbra, mandou-me o telegrama de Coimbra. Eu recebi o telegrama lá em casa, mostrei a todos, não é? Dizer, Claro. minha mãe está muito mal, tenho que ir. Deixei lá o saco com as minhas coisas e depois, 24 horas depois, fui lá buscar e passei então para uma casa que era na Praia da Madalena. Havia muita gente nessa situação, igual à sua? Não eram muitos, mas havia alguns, quer dizer, era o aparelho clandestino do PCP. Mas seriam quantos? Tem uma ideia? Não sei, não tenho assim números claros. Mas dezenas, centenas, milhares? Não eram milhares, eram centenas. Ok. Uma centena. Porque havia uns que era só o aparelho clandestino de passar pessoas para a França, havia outros que eram as tipografias clandestinas, Isso. e havia outros que tinham o trabalho de organização. Mas, por exemplo, o pessoal do o PCP era um partido organizado, porque já tem. Mas o PS existia nessa altura? O PS foi fundado no tempo de Marcelo Caetano, depois nessa altura, mas não tinha propriamente um aparelho clandestino, foi fundado na imigração. Ou seja, fora do país, fundaram um partido. Sim. Depois havia democratas, nessa altura o regime não abriu propriamente dito, mas, digamos assim, o próprio aparelho repressivo já não era aquilo que tinha sido no tempo de Salazar. Ok. Ou seja, foi diminuindo a potência do aparelho. Fomos conquistando alguns espaços de liberdade e o regime já era incapaz de responder a tudo. Mas ainda prendia, ainda torturava, ainda, Exato. sim, ainda tinha a guerra colonial. Isso. Make Portugal billions again. E então, como é que isto depois dá-se a revolução, não é? Ou seja, o regime cai, não é? O regime cai por um golpe militar. Isso. Militares que estavam a combater em Angola, Guiné e Moçambique, que viram as armas e deitam abaixo o regime. Ok. Foi o dia melhor da minha vida. A sério? Ah, claro. Está a ver o que é ao fim de 6 anos voltar a casa? Ok. Eu estava, na altura, portanto, eu tinha passado para o trabalho de organização, era controleira dos estudantes do setor estudantil de Lisboa, que era um setor muito, muito aguerrido, e eu estava, nessa altura, a viver em casa de duas simpatizantes do PCP que eram trabalhadoras, uma trabalhava num sindicato, outra... eram as duas que trabalhavam em sindicatos, e eu passava por hospedeira da TAP, para poder sair assim uns dias de casa. E os últimos anos da clandestinidade eu estive, aí vivia melhor, porque elas ganhavam o seu ordenado e vivíamos as três do ordenado delas as duas. Ok. E portanto, depois, na noite de 24 para 25, o controleiro da UEC, estávamos numa casa clandestina em Tires, e o controleiro, que era o Carlos Brito, tinha o papel, o documento do MFA, e sabíamos qual era a palavra passe, que ficámos a ouvir a Rádio Renascença e o rádio alto para apanhar a palavra passe, e quando ouvimos aquilo, percebemos que íamos passar a estar em liberdade. Ok. A primeira coisa que eu fiz, assim, que não podia fazer, nós fomos a pé até a estação do Eiras, passámos por casa de um tio meu para ele nos levar de carro para Lisboa, mas esse meu tio estava no estrangeiro na altura. E então passámos lá por casa, fomos à estação do Eiras, apanhar o comboio e bebi um café no café da estação do Eiras, foi fantástico. Mas que não se podia beber cafés? Quer dizer, entrar em cafés era assim um bocado, nós não entrávamos em sítios que dessemos nas vistas. Podia Sim, a sua situação particular. Ou seja, minha tinha que situação. andar muito escondida durante Sim, estes anos todos. Durante esses anos todos. E depois foi chegar uma cabine telefónica e ligar para casa. E o meu telefone dos meus pais ainda era o mesmo, eles viviam no Porto, ao lado dos pais do Rui Veloso. E ligar para casa e falar com eles foi uma coisa Engraçado. fantástica. E nesses dias seguintes já sentiu-se completamente livre ou ainda tinha algum Não, receio? é muito fácil passar de clandestino a livre. Isso. É muito mais difícil passar de livre a clandestino. Ok, então foi rápida a adaptação. É logo. A adaptação é imediata, uma pessoa adapta-se logo a viver em liberdade. Muito sim. interessante. E depois, como é que se tornou então uma pessoa influente dentro do Partido Então eu era Comunista? funcionário do PCP, controlava o setor mais aguerrido do PCP, o EC. Era o maior, o mais aguerrido, o mais combativo. E, portanto, rapidamente cheguei ao Comitê Central e... Exato, Comitê Central. Eu acho que o sistema, digamos, organizacional do
PCP acho que é o mais interessante de todos, é o meu favorito. Não diga isso. É sério, eu vou-lhe explicar Vou-te porquê. explicar que não. Ok. Porquê é que eu acho? Porque eu acho que é o menos democrático que existe. Exato. Ou seja, portanto, basicamente existe um comitê central. Esse comitê central é um grupo de pessoas que decide quem é que pode entrar, quem não pode sair, não é? Essa impressão que dá quando li o. Não é assim. Então explica. Ainda é pior que isso. Portanto, é a organização leninista de partidos. Isto está definido por Lenin. É Lenin que organiza pela primeira vez um partido comunista de acordo com o centralismo democrático. Ok. O centralismo democrático, certo? E, Isso. portanto, da clandestinidade é óbvio que tem que ser assim. Quer dizer, cada um de nós só conhecia 3 militantes da célula abaixo, não conhece toda a gente, Isso. senão éramos logo presos, não é? Isso. E depois é em pirâmide, não é? Aquele outro também só conhecia 3, outro só conhecia 3. É em pirâmide. Você só conhecia 3 pessoas abaixo de si? Eu conhecia mais porque o funcionário acaba por conhecer mais. Ok. Mas eles para cima só me conheciam a mim, não conheciam mais ninguém. Fogo, isto é mesmo interessante. Não, era impossível, porque senão um deles era preso e denunciava. E a tua logo. gente para preso. E toda a gente presa. Exato. Curioso. E depois, então? Portanto, este é a organização leninista e todos os partidos comunistas são assim organizados, de acordo com este centralismo democrático leninista. E no mundo inteiro foram assim organizados. Quando estão na clandestinidade? Quando estão na clandestinidade e depois quando estão na legalidade. Isso. É o mesmo estrutura, só que há a célula do setor estudantil de medicina, há a célula do setor estudantil. E então o que é que acontece? Eu tenho, por exemplo, um documento que vou levar ao Congresso com a composição do Comitê Central. Portanto, eu só posso discutir esse documento com o meu setor. Eu não posso encontrar um militante que por acaso é da célula do PCP, dos engenheiros químicos, e pôr-me a discutir com ele aquele documento. Eu só posso discutir internamente com a minha célula. Exato. O que significa que toda a decisão é tomada. Sim, mas quem faz a proposta do Comitê Central é o próprio Comitê Central. É o bureau político do Comitê Central. É o quê? O bureau político. O que é isso? É a Comissão Política do Comitê Central. É a estrutura dirigente. O Comitê Central é alargado. E a dirigente é só mesmo aquela cúpula. É aquela cúpula. Sim. Ou seja, pode haver ali meia dúzia de pessoas que definem exatamente o que é. Não pode, é assim. Essa assim. meia dúzia de pessoas define aquilo que vai ser. E, por exemplo, se for olhar para o que se passa hoje com o Partido Comunista Chinês, Isso. Agora já é só um. não é só um, mas depois tem o bureau político. Eu sei, mas E quando não estão de acordo com ele, faz purgas. Exatamente. Ainda agora Exatamente. desapareceram os militares. Eles vão desaparecendo. De vez em quando desaparecem no Partido Comunista Chinês. E o exército chinês, as Forças Armadas chinesas, dependem diretamente do bureau político e não do governo. Ok. Ou seja, basicamente acaba por ser um grupo de pessoas que têm o poder quase absoluto. Total. Sim. Não é? E então? Às vezes, quando exageram e quando depois se faz uma abertura ao regime, em vez de ser um, passa a ser uma troika. Ok. E depois a troika arruma-se e fica só um. Ok. Muito bem. E então esteve envolvido então no Comitê Central. Esteve nessa cúpula mais que decidia o que se passava e não se Sim, passava? depois fui a primeira mulher eleita após o 25 de Abril para a Comissão Política do PCP, Que é a cúpula principal. que é o Comitê Central, que é alargado, depois há o Bureau Político e há o Secretariado. O Secretariado é para as questões técnicas. A Isso. Comissão Política é para as questões O Comitê Central, quantas pessoas são? No meu tempo eram cerca de 100, agora não sei quantas Ainda é são. um grupo grande. Não sei quantas são agora. Ok. E tem uma representação nacional. A Comissão Política não. E, portanto, tínhamos um andar. Tem uma representação porque os deputados, como é que chama, não é deputados, é aquele pessoal das células, nomeia delegados que escolhem pessoas para o Comitê Central? Não, o Comitê Central faz propostas e depois as células nunca é de baixo para cima. É sempre de cima para As células baixo. só dizem que sim ou que não. Mas podem pedir outra proposta, basicamente assim. É difícil. Mas nunca acontece, não é? Nunca acontece, Pois. porque depois aquela proposta vai dizer o camarada é metalúrgica, precisamos da cota de operários, não sei o quê, e portanto. Isso. Acaba por não ser democracia, não é? Tem nada de Mas democracia. quando é que o comunismo foi democracia? Assim, Não, o pessoal é que defende democracia, que eu vejo que punho no ar. Não há nenhum regime comunista que tenha sido democrático em parte nenhuma do mundo. Exatamente.
Não, o pessoal dá aquela ideia que são os trabalhadores que vão decidir. Está a perceber o que eu quero dizer? Aliás, é um contrassenso, porque a própria definição de comunismo, não é? Está definido por Marx e Engels desde o Manifesto Comunista e depois aplicado por Lenin. É a coletivização dos meios de produção. Portanto, não há propriedade privada, é o fim da propriedade privada. Isso. A privada é fundamental à liberdade, mas é a coletivização dos meios de produção, é a ditadura do proletariado, é o papel de vanguarda da classe operária. Estes são os conceitos básicos do qual assenta o comunismo, e era um partido dirigido pelo centralismo democrático. É assim, está na sua essência. Quando às vezes eu ouço entrevistas a dirigentes do Partido Comunista Português atuais e que tentam dizer que não, ditadura do poder, mas isso, eles são comunistas, se não mudem de nome, podem se chamar Livres ou Bloco de Esquerda ou outra coisa qualquer. Sem mas dúvida. e os partidos comunistas na Europa começaram a mudar nos anos 60 e deixaram de ser comunistas, passaram a ser eurocomunistas e a ter como não a referência a Lenin, mas referência a Gramsci. Então, em Espanha, Santiago Carrilho, em França, Jorge Marchais, em Itália, o Gramsci, o Togliatti, o Berlinguer, e o PCP foi o último partido stalinista da Europa. É curioso, não é? É super interessante. É o nosso atraso. É mesmo. Não é? Eu acho que sim. Estamos a liberdade muito tarde. Eu acho que sim, eu não quero. Quer dizer, nos anos 60 já havia esta. Eu sou o maior anticomunista que existe no Já mundo. havia este confronto, nos anos 60 já havia este confronto entre os partidos eurocomunistas que aceitavam a existência de eleições e respeitavam o resultado eleitoral e até fizeram acordos em Itália com a democracia cristã. A transição em Espanha é uma transição pacífica. O Partido Comunista Espanhol entrou, já não se chamava Partido Comunista, não é? Entrou para o governo e para o Parlamento e respeitou sempre os resultados eleitorais. E o PCP continua a ser um partido revolucionário. Engraçado. Diga uma coisa, qual foi a primeira ideia comunista que percebeu que não conseguia resistir à realidade? Foi exatamente a questão das eleições e a democracia interna do PCP. Todos os dissidentes comunistas, desde 1917, começam por aí. Por tentar democratizar os partidos comunistas e, portanto, acabar com o voto de braço no ar e passar a ser voto secreto para a eleição dos dirigentes e não sei o quê. E depois terminam todos sempre por ser dissidentes e fora dos partidos comunistas. Ou seja, então a falta de democracia dentro do partido é que chamou a atenção para dizer isto. E dentro da sociedade, quer dizer, a ideia de que é preciso respeitar o resultado das eleições. E que as eleições, é nas eleições que se exprime o povo. Ok. Quando eu fui expulso em 1988, a grande questão que eu colocava é acabar com a ideia da insurreição popular armada e passar a transição pacífica e respeito das eleições. Ok, e eles não gostaram disso? Claro, passado uns meses estava expulso. Curioso. Como todos os dissidentes. Começaram todos assim, terminaram todos a mesma. Mas aí também começou aí um bocado, foi nessa altura que começou o declínio do PCP? Foi quando... Não, já vinha em declínio. E aí foi na altura em que Cavaco Silva ganhou as eleições e não fazia sentido nenhum, depois daqueles anos todos, continuar-se a defender que era necessário uma revolução armada. E gostou-lhe começar a reagir dessa forma? Inicialmente, muito. Era a minha vida inteira que estava ali em causa. Eu tinha estado clandestina, tinha passado fome. Muito. Era o sentido todo da minha vida que estava ali em causa. E, portanto, fiquei doente, fiquei sem sentido a minha vida. E eu lembro, eu fui julgada no Comitê Central, num julgamento em grande medida público. A minha acusação foi publicada no jornal Avante, são 2 páginas, dizendo que eu nunca vem a questões políticas que eu coloquei, nunca. É sempre passado para questões pessoais, não? Que eu tinha emburguesado, tinha casado com um médico rico, a minha família era burguesa, vestia marcas, por aí fora. Interessante. Ia a Versailles, à pastelaria Versailles, por aí fora. Portanto, isto é a acusação que é feita e, na altura, o Comitê Central todo teve que falar, um a um, os tais 100 e tal, todos falaram dizendo que eu me tinha emburguesado, tinha deixado de ser uma filha adotiva do proletariado, tinha passado a burguesa. E,
Porque antes era da burguesia, então tinha sido adotada pelo proletariado adotada e agora voltou. Tinha voltado à burguesia. E fui expulsa com um único voto contra, que foi o meu. Mesmo alguns dos que saíram posteriormente, uns anos depois, e que transitaram diretamente para o PS, nessa altura votaram a favor da minha expulsão. Eu saí sozinha. Exato, mas as pessoas percebe o fator psicológico que existe, ou toda a gente concorda com a mesma coisa, ou é aquela pressão de grupo que faz com que isso aconteça? Porque é um bocado estranho em 100 pessoas toda a gente votar contra si, não é? Tem que haver pelo menos. Faz parte das regras dos partidos comunistas. É assim, quer dizer, desde que se soube na sede do PCP que eu era dissidente e que estava em divergência com o Cunhal, nunca mais ninguém tomou café comigo. Eu tinha sempre um espaço vazio ao lado. Nunca mais ninguém me falou. Sério? Isso é incrível. Ninguém. Aliás, quando depois eu fui expulso e saí, eu andava na rua e se algum membro da direção do PCP... Tem que pôr o micro um bocadinho mais, desculpa. Algum membro do PCP passava por mim, se me cumprimentava, eu pensei, pronto, este já deve ter saído do PCP. Se não virava-me, não me falava E durou muito tempo desde que soube que estava contra as ideias de Cunhal? Não, foi rápido, foi 6 meses. Mesmo assim ainda é muito tempo, muita pressão, não é? É uma pressão enorme e eu saí... Mas estavam à espera depois eu adoeci. estavam à espera que saísse. Eles não estavam à espera que desistisse? Eu sei, quer dizer, ele propôs, nessa reunião do Comitê Central, propôs a minha expulsão do PCP. E todos os membros que falaram propuseram a minha expulsão do PCP. No fim, Cunhal disse: eu quero saber quantos de vocês eram capazes de ter a coragem de estar aqui sozinhos a enfrentar o Comitê Central inteiro. E, portanto, eu proponho a expulsão dela da Comissão Política para o Comitê Central. Fiquei membro do Comitê Central, saí da Comissão Política. Ok. Ele já me tinha feito uma coisa fantástica, foi o meu gabinete era em frente ao gabinete dele. Num andar a que só tinha acesso os dirigentes mais fiéis a Cunhal e mais de confiança, nesse 6º andar, no último andar. E tinha uma porta de segurança. A certa altura, quando ele percebe que as minhas posições não eram, eu não ia desistir delas, das minhas divergências, não ia e que estávamos mesmo em confronto, ele manda-me alugar o pavilhão de esportes para um comício do PCP. Quando eu cheguei, a porta não abriu, o 6º andar. E a segurança avisa pelo microfone que eu tinha que descer para o 2º e as minhas coisas estavam no 2º. É muito estranho. Isso Não, quase é parece muito- um filme. É muito stalinista. É muito, Isso é mesmo stalinista? Isso é um filme? Sim, mas isso é assim. É muito stalinista. Fogo. É incrível. E na altura, quem me deu um enorme apoio foi o Dr. Mário Soares. O Dr. Mário Soares tinha sido comunista. E tinha sido expulso, tinha saído do PCP, tal como Salgado Zanha. Então, ele era Presidente da República e propôs um encontro clandestino comigo. Encontrámos-nos no sótão da casa que era meu amigo de sempre, o João Carlos Espada. E o Dr. Soares veio e deu-me um conselho óbvio, que é: torne sempre público tudo o que fizer. É a sua segurança. E foi que, a partir daí, tornou-se público. Quando eu fui expulsa do Comitê Central, o país inteiro, o meu julgamento foi 2 dias, o país inteiro estava a seguir aquilo. E quando acabou, eu fui expulsa, eu pus a chave do carro, que eu, membro da Comissão Política, tinha direito a ter carro. Pus a chave do meu carro à frente de Cunhal e saí. Lavada em lágrimas, obviamente. Chovia, apanhei um táxi para ir para casa e disse aos jornalistas que não falava ali, depois falava. E o homem do táxi dizia: eu estive a seguir, coitadinha, não sei, e não me levou dinheiro pelo táxi. Sério? Eu ofereço-lhe a viagem. Portanto, houve assim, da parte do país, uma grande resposta, muito afável e muito simpática. Exato. Essa figura Cunhal, o que é que representa aqui em Portugal? É um mito, é um herói, ele teve uma vida complicada, difícil, teve 6 anos preso na penitenciária, isolado, sem uma grande parte, sem sequer acesso a livros. Portanto, teve uma vida muito dura, muito difícil. Nos últimos anos, antes do 25 de Abril, depois da fuga de Peniche, ele foi viver para o estrangeiro. Primeiro esteve a viver na União Soviética, depois foi viver para Paris e entrou de Paris em Portugal. Mas era o último stalinista da Europa. O último stalinista da Europa. Da Europa, sim.
de dirigente comunista, sim. Interessante, super interessante. Muito bem, e depois, nesse processo, deixou de ser comunista, não é? Deixou de ser comunista ou deixou só para fazer parte do Partido Comunista? Não, eu primeiro deixei de fazer parte do Partido Comunista, mas depois, passado pouco tempo, deixei mesmo de ser comunista. Quando fui expulsa do PCP já não era comunista. Já se tinha transformado, as ideias já eram diferentes. Aliás, os dissidentes comunistas em todo lado desde 17 é sempre assim. Começa-se um bocadinho dissidente e depois rapidamente se passa para o outro lado, porque não se pode ficar a meio. Exato, já não estão amarrados àquelas ideias, àqueles dogmas, e então se calhar estão dispostos a observar a realidade. O famoso dissidente que dizia que a dissidência é como a gravidez, não se pode parar a meio, não se pode dizer, olha, fico 4 meses grávida, não me dá jeito que a criança nasça. Não, aquilo depois continua-se até se vir para a rua e a pessoa libertar-se. Gosto dessa palavra, libertar-se, não é? Mas na sua visão, ou seja, eu acredito que quando estava no Partido Comunista tive essa dificuldade da questão democrática, da questão da luta armada, ou não sei como é que se chamava. Sim, insurreição popular armada. Exato, adoro essas expressões. Mas, ou seja, quando começou a acreditar mais em liberdade económica, propriedade, isso aí vem de quê? Vem da observação da sociedade, vem de falar depois vem das leituras. Depois vem das leituras. Os livros tiveram sempre muita importância na minha vida, não é? Eu entrei para o Partido Comunista, li o Jorge Amado, Os Subterrâneos da Liberdade, e quis ser uma heroína como a Mariana dos Subterrâneos da Liberdade. Depois, quando saí, comecei a ler tudo o que havia e tudo o que havia sobre a perestroika, e dá-se aquele fenómeno fantástico da queda do muro de Berlim, um ano depois. Isso. E das pessoas procurarem a liberdade, e eu na altura propus primeiro ao jornal O Jornal, que não aceitou, depois o Jornal Expresso aceitou, Pinto Balsemão aceitou que eu fosse fazer reportagem à União Soviética das primeiras eleições livres na União Soviética. Foi fantástico, foi um momento, ver aquele povo de repente sentir-se livre, foi qualquer coisa de... É inesquecível quando a pessoa vive uma experiência em que vem ao de cima tudo. Havia um programa, estavam vários estudantes a estudar na União Soviética que tinham ido para lá, enviados por mim, como dirigente da UEC, tinham ido acabar os seus cursos, fazer os seus cursos à União Soviética. Eles estavam lá e disseram-me: vamos-te mostrar o comunismo. E traduziam muitas vezes coisas para mim na própria televisão, o Zé Milhaz e outros que estavam lá. E eu lembro-me que havia um programa de televisão que Moscou parava completamente a ouvir aquilo, porque a televisão de repente ficou livre. E então eu lembro-me que havia um programa, não me lembro como é que se chama o programa, mas está no meu livro, que era o absurdo da sociedade socialista e do comunismo, o absurdo, por exemplo, económico, não é? Imagine o planeamento, fabricar sapatos, não é? Uma fábrica de sapatos tinha feito 1 milhão de pares de sapatos naquele ano. No ano seguinte subiam-lhe a meta e tinha que fazer 1.400.000. O que é que eles faziam? Para conseguir atingir a meta, faziam os sapatos todos do mesmo número. Então nós íamos a uma sapataria, só havia sapatos 44, por exemplo. Não, e quem calçava 44 comprava 4 ou 5 pares, porque nos próximos 10 anos não ia ter mais sapatos. Estes absurdos, não é? Havia uma vez uma entrevista a uma funerária que andavam no fim do ano a roubar funerais uns aos outros, porque eles tinham na altura enterrado, imagine, naquele ano 555 funerais. No ano seguinte tinham que fazer 600. E portanto tinham que encontrar mortes. É o planeamento económico do comunismo. E estes absurdos tinham levado a que a União Soviética vivesse uma crise económica brutal. Não havia nada para comprar, não havia nada para vender, nada funcionava, tudo estava bloqueado. E o aspecto que ainda hoje me marca, e que eu gosto de dar esse exemplo, por exemplo, no tempo de Lenin, a água era grátis. É um direito do povo ter água. E então não se pagava água. Os portugueses que lá estavam disseram: vais ver que não há nenhuma torneira a funcionar em Moscovo. Como a água é grátis, ninguém... Agora veja o custo social que tem ter tudo o que é torneiras de hotéis, de restaurantes, de casas e tudo. Porque se a pessoa, para arranjar alguém que vai arranjar a torneira, tem que pagar. Se a torneira estiver a deitar água, não... É por isso que eu sou completamente, ainda hoje,
contra qualquer ideia de gratuidade. Não há coisas grátis, são sempre pagas por alguém. Não há. E portanto Exatamente. pode ser mais barato, pode ser mais acessível, pode ser mais, mas Pode alguém pagar por si, pode alguém pagar por mim, mas não há almoços grátis. não há nada de graça. Não há. A água não é de graça, tem um custo social enorme. Exatamente. E ainda hoje isso me marca no meu. Quando vejo coisas políticos prometer que aquilo vai ser grátis ou que transportes vão ser grátis, não sei o quê. Isso. Já não a convence. Não. Assim. Desde aí. Mas disse mesmo que em Moscovo as torneiras não funcionavam? Não. Deitava água em todo lado. Eu cheguei ao meu hotel, olhei para as torneiras do quarto de banho e estavam a pingar todas. E os autocolismos estavam a pingar. Porque o hotel, para arranjar aquelas torneiras, tinha que pagar. A água era grátis, não se pagava, ninguém cobrava água. Ou seja, não havia ninguém para arranjar. Havia provavelmente, se pagasse, alguém iria lá arranjar, mas não era preciso nada. Porque é que ia pagar alguém que ia arranjar a torneira Se ela tem que ser grátis. se ela é grátis? Se não se paga por isso. Ela não é? tem que aparecer a funcionar. Era esse planeamento comunista teve custos sociais terríveis. Sim. E na China então ainda foram piores, quando morreram 40 ou 50 milhões de fome. Que eles decidiam o que é que queriam plantar, em que sítio queriam plantar e não sei o que mais. Mas na até, altura de Mao. eu lembro-me um ano eu fui à Guiné-Bissau e o ministro, depois de ter sido expulsa, e o ministro da Economia era o Manecas, um meu amigo ótimo, encontrámos-nos em Bissau e ele dizia: aqui já aderia à perestroika. Agora toda a gente em cada cubata pode fazer uma horta à volta. Isto diminuiu imenso a fome na Guiné-Bissau. Porque em nome do comunismo não havia um palmo de terra que pertencesse às pessoas que viviam naquelas cubatas. E deixaram-nos cultivar uma horta à volta. Eu para mim sou sincero, eu acho que o comunismo é a coisa mais estúpida que há. No entanto, devo dizer que, por exemplo, olhamos para a China e a China arranjou ali, é um sistema comunista político, não é? Mas por alguma razão eles não têm esse dogma da propriedade privada, ou seja, é, digamos, gerido de uma forma distinta. Estão ali numa espécie de capitalismo de Estado. Exato. em Ou seja, que- aquilo já não é uma filosofia pura de mas marxista. ainda tem muito de marxismo, tem muito de comunismo. mas repare, mas as pessoas têm carros privados, as pessoas têm empresas, as pessoas têm meios de produção, ou seja, é regulado, é controlado a partir de uma certa dimensão, tem lá alguém Tem do partido. até o Estado Tem. autorizar. Tem Há até bocado falámos no confinamento. tem O até o confinamento Estado na China autorizar. foi terrível. Sim, O sim. confinamento. Sem dúvida. Mas conseguiram ali é o middle ground, não é? Ou seja, não é exatamente uma cena de nós controlamos tudo, eles deixaram. Porque também a China, na altura, os chineses já estavam a organizar, porque havia tanta fome, que já estavam a organizar para, em termos de. Já faziam trocas, já faziam. E então, porque eu percebi, deixaram. O partido deixou as pessoas expandirem essas transações, Bem, essas assim, controla construções. sempre. E há coisas que são sempre controladas. Sim, há coisas que são As sempre redes sociais controladas. não são livres, a Muita liberdade coisa é não existe, controlada. é tudo controlado. Sim, e o que eu posso fazer é controlado, ou seja, eu não posso dizer vou fazer uma empresa deste tipo, ou seja, eu preciso pedir autorização para fazer uma empresa deste tipo, não é? O que eu estou a dizer é que não é uma opressão tão grande como se calhar era É no muito grande, Soviética. não há liberdade religiosa, por exemplo, que Não há. os muçulmanos, aqueles. Mas tu vai em termos de produção económica Terrível. até se safaram, não é? Houve ali uma tentativa do ponto de vista económico concorrer com o Ocidente. Vamos ver. Eu lembro-me há uns anos eu participei num colóquio em Oxford sobre as revoluções na Europa, não na Europa, no mundo, as transições revolucionárias e as revoluções que falharam e as que tiveram sucesso no mundo. Eu estava por Portugal, havia sempre um académico e um estudante, e eu lembro-me que estava aquele chinês estudante de Tiananmen que ia ficando debaixo do tanque, não é? E há dúvida, porque a televisão está a filmar e ficamos na dúvida, ele ficou debaixo do tanque e morreu. Depois viemos a saber que não, tinha fugido para a Embaixada Americana, e depois foi para os Estados Unidos, doutorou-se e vive na Austrália. E ele fez uma intervenção impressionante sobre a China a partir da questão de Tiananmen, dizendo que a liberdade na China foi posta em causa e foi oprimida em nome do livre comércio ocidental. Isto é,
o Ocidente fechou os olhos à questão da liberdade na China, em nome de fazer comércio e fazer empresas com mão de obra barata na China. E na exploração brutal dos chineses com essa mão de obra barata. E isso é o preço da liberdade do povo chinês. É, mas quando falo com os chineses lá, eles sabem que não têm liberdade, não é? Ou seja, eles não têm dúvidas nenhumas. Eles não têm dúvida que não têm liberdade. E também sabem que foi em nome do nosso livre comércio e da nossa, do nosso comércio mundial. Sem dúvida. Foi, eles- mas também eles são trabalhadores para caramba. Eles gostam muito de trabalhar. Mas gostavam de ser livres. Não tenho dúvida nenhuma. Eu gostavam, isso uma pessoa fala com eles e também fazem as suas críticas à nossa sociedade, principalmente nesta fase woke que nós tivemos. Eles criticam muito também o excesso de liberdade, não é? Eles chamam-lhe excesso de liberdade. mas Mas uma sociedade. Vou dar um exemplo. mas quando uma pessoa pergunta... Miguel, mas deixa-me um exemplo da Diga. coisa mais brutal da sociedade chinesa. Isso. Até há pouco tempo era proibido ter mais que um filho. O aborto era obrigatório a partir de um filho. Agora, como têm uma taxa de natalidade baixa, é obrigatório ter 2 filhos. O Estado decide Eu sei. quantos filhos é que um casal tem. Isto. Sim. Que coisa mais brutal que isto? Não é brutal, eu não estou a dizer que não é brutal. Claro. Agora, eu também sou uma pessoa que já conheço a China há muitos anos, já visitei a China muitas vezes e admito a melhoria da qualidade de vida da população. Como vivem agora, têm muitas mais coisas que tinham antigamente. Já é um país bem Já não desenvolvido. morreu à fome, como no tempo de Mao Tse-tung. Que morreu à fome. Admito que, também, falando com os meus amigos chineses, ou seja, eles sabem que não têm liberdade, não é? Mas preferias ter liberdade, ou seja, toda a gente disse que preferia, mas é assim, enquanto houver comida e a família está ali e a opressão não é, digamos... Eu acho que as pessoas adaptam-se a muita coisa. Olha que é, porque houve uma revolta na China, fiquei muito contente quando isso aconteceu no fim do confinamento. O confinamento na China foi a coisa mais sinistra que há. Portanto, se nós falamos do nosso, não é? Que a China Sim, lá foi mais tempo e tudo. foi muito tempo. mais tempo, metiam as pessoas naquelas coisas, nem sequer podiam ir às compras, nem sequer podiam. Até que um dia se revoltaram e saíram à rua e o confinamento acabou. Foi logo a seguir ao Congresso do Partido Comunista Chinês, que tinha saído, o antigo presidente da China tinha saído levado em ombros. Isso. Foi uma imagem horrível para o mundo daquilo. Digamos não, ou seja, foi quase excluído, não é? Excluído, Isso. levado pelo ar Isso. para fora. Isso. Depois é ele que vem anunciar que o confinamento acaba. Para dar confiança aos chineses que tinha mesmo acabado. Porque os chineses já não podiam mais estar fechados naquelas galinheiros. Exato. Aquilo eram autênticos coisas de plástico. Mas agora, onde as pessoas agora viviam. nós vamos ver se a China vai resistir ao novo mundo que se apresenta. Porque a China agora tem muita coisa contra a própria China. O Xi Jinping prolongou o seu mandato. Eles tinham no anterior abertura que tinha havido, tinham limitado o mandato do secretário-geral exatamente para impedir esta situação. Ele prolongou, como sabe, e ficou no poder até a tomada de Taiwan. Até a tomada de banho. É o que está escrito no Comitê Central. Obrigado. Desculpa interromper esta incrível emissão, mas se tens o bebê na tua vida, é imperativo que ele use um destes e diga obrigado, mãe. Também temos babetes e todas as vendas destes produtos serão doadas a instituições que cuidam das mães e dos bebés. Podes encontrar o link na descrição. Let's go! Vamos ver o que é que vai acontecer. No outro dia vi umas notícias nos jornais japoneses, e os japoneses normalmente são bem informados, de que querem que ele seja afastado e substituído por uma troika. Ok. Espero que sim. Mas a China tem agora problemas para resolver, económicos, geopolíticos e políticos também, que é... primeiro os Estados Unidos agora já estão do outro lado ou seja, o pessoal já acha que a China já atingiu um poder, digamos, económico exagerado. A economia da China já tem problemas há quase uma década, não é? E cada vez se retira menos por cada euro que se investe e a dívida da China já está num nível muito elevado. Você pode produzir muita coisa, se não houver ninguém para comprar é um problema. Certo. E então os Estados Unidos começaram, o Canadá já pôs tarifas, o México também, e a seguir a Europa vai ter que pôr também. E então a China já começa a exigir aquele dinheiro todo que emprestou aos seus parceiros, as pessoas já começam a olhar para a China com desconfiança.
É curioso. E aquilo que a China fez em África, que é brutal, levou-lhes as matérias-primas todas e construiu umas coisas da treta. Sim, mas também mas acaba toda a gente por fazer um bocado isso, não é? Ou seja, Não, eles exageraram, quer dizer, seja, ocuparam, ficou praticamente tudo chinês, como Tem os lá muita portos, coisa- os portos os do portos mundo, chineses, exatamente. chineses. Mas aquilo também eram empréstimos que eles faziam, não é? Eles faziam um empréstimo Empréstimos, quer dizer, e chamar eles é que aquilo- constroem. Miguel, chamar aquilo empréstimo é uma treta, não é? Eles constroem o comboio, que Ficam não com a- anda, ficam com a caução. não anda, e depois ficam com aquilo, com tudo, tudo que é terras para onde o comboio passa. Eu andei nesse comboio, eu fiz de Cidade do Cabo até Zanzibar, de comboio chinês. Isso. E funcionava ou não? Tivemos 48 horas de atraso quando chegámos ao fim da viagem e é um comboio absolutamente miserável. E aquilo é uma dívida que aqueles países todos para onde o comboio passou ficaram a ter com a China, Sim. cuja mão de obra que construiu aquele comboio era de prisioneiros chineses. Não eram as pessoas dos países que construíram. Não deram riqueza a construir, trabalho Sim, sim, e sim. salários. Não, aquilo foi tudo construído com mão de obra chinesa. Isso acabou. E espero bem que sim. Eu vejo com grande interesse, por exemplo, e tenho acompanhado com curiosidade, a proposta da Meloni em relação à imigração, não é? Travar a imigração na Tunísia e as empresas na Tunísia e na Albânia e as empresas italianas investirem na Tunísia e na Albânia para dar mão de obra barata, Ou seja, fazer as empresas do lado de lá. fazer as empresas do lado de lá. E portanto, Isso foi o que os americanos fizeram com o México, que faz sentido. exato, exatamente que foi, e é o que os americanos estão a fazer também, ainda estão. E ela organizou uma reunião, onde aliás Portugal não esteve, mas teve uma quantidade grande de países europeus para discutir a questão do retorno, mas teve a Ursula von der Leyen, ela Exato. esteve. Tinham que fazer uma espécie de zonas livres de comércio, onde as empresas iam lá e não tinham que lidar com a burocracia desses países e as pessoas trabalhavam lá, ganhavam dinheiro e alimentavam os seus países. Exatamente. Se calhar funcionava assim. Isso está em cima da mesa e Interessante. é interessante a proposta da Meloni nesse sentido. Agora não sei como é que está essa proposta, em Portugal acompanhamos mal, Isso. mas Interessante. na Albânia, por exemplo, o presidente da Albânia recebeu isso de braços abertos. A Albânia não tem indústria, não é? Ter empresas Tem italianas turismo, que vão tem para lá. muito turismo. Eu estive lá a semana passada e pronto, não é um país. Acho que é um país razoável, sou sincero. Fiquei admirado. Fiquei traumatizado com a Macedónia, Norte de Macedónia. Fiquei traumatizado mesmo. Aquilo, sentia-se a corrupção no ar. Era uma coisa surreal. A Albânia a desenvolver muito rápido, a crescer, muito virado para o turismo, está na moda. É muito interessante, está na moda. Está E na o moda. presidente é interessante. Eles falam muito italiano, porque eu até achei curioso, a gente falava italiano. Porquê que vocês falam italiano? O chat GPT disse-me que eles não tinham acesso a informação nenhuma, mas conseguiu apanhar As redes. a televisão, Do italiana outro lado. e toda a gente aprendeu a falar italiano. Exato. Ou seja, em 5 restaurantes, 4 eram italianos. É interessante, muito interessante. A Ursula von der Leyen quer dizer, pôs isso na ordem de trabalhos, participou diretamente, juntamente com a Alemanha, os nórdicos, os holandeses, e agora não sei como é que isso está, mas eu creio que é um caminho importante para a Europa. Exato. Muito bem. Depois continuou o seu caminho e acabou por ser. Acabou por se juntar ao Partido Social Democrata, não é? Sim, fui. Quer dizer, primeiro tive que arranjar trabalho, emprego. Eu não sabia fazer Exato. nada a não ser revolução. Exato. Portanto, fui para o trabalho editorial, Ok. primeiro numa editora chamada Quetzal. Quetzal é um pássaro que não pode viver em cativeiro. Ok. Nunca vi nenhum Quetzal vivo. Só vive nas montanhas. Interessante. Ou seja, se puser em cativeiro, o pássaro vai morrer. Morre. Depois na Bertrand e depois numa editora própria, a Aleteia. E sempre trabalhei nos livros e a minha vida profissional. Quer dizer, eu a partir daí passei a ter uma vida normal, um trabalho, uma profissão, Isso. 3 filhos, Parabéns. uma vida absolutamente normal. E foi com muito gosto que entrei na vida normal. Exato. Depois, mais tarde, aderi ao Partido Social Democrata Exato. O que é que o pessoal com disse? Aníbal Cavaco Silva. O que é que o pessoal disse quando entrou no Partido Social Democrata?
Se o pessoal diz, era comunista, agora do PSD, aquelas coisas que o pessoal diz. Passaram uns anos entre uma coisa e outra, Sim. não é? Mesmo assim não houve comentários, não... Havia comentários. Ou até mas tinha mais legitimidade. a maior parte, atenção, quer dizer, a seguir a eu ter saído, eu saí sozinha, como lhe disse, não é? Isso. E achei que devia falar, quando saí, do que é o comunismo, porque tinha responsabilidade junto de muitos estudantes comunistas que eu tinha formado e tinha passado por mim, Ok. e que tínhamos tido algumas cenas dramáticas e alguns, não é? A minha maior amiga foi fuzilada em Angola, É sério? com a ordem de Agostinho Neto, Cita Valles. Oh, incrível. E era uma grande amiga minha. Portanto, havia alguns percalços, havia alguns caminhos, todos estavam na União Soviética e vieram para cá, portanto, eu achava que tinha obrigação de tomar posição. Mas, a seguir à queda dos ortodoxos na União Soviética, portanto, Isso. quando Yeltsin ganha as eleições, Ou seja, basicamente sente-se que o comunismo não funciona, é isso? depois há um golpe contra o Yeltsin, que é derrotado. É a primeira vez que há um golpe na União Soviética em que os comunistas são derrotados. E saem os grandes amigos do Cunhal. Suslov, não sei o quê. Aqueles que eram os grandes teóricos do comunismo na altura, Ok. saem. E no seguimento disso, o PCP tem uma grande decisão e uma grande parte do Comitê Central do PCP vai embora. Uma parte passam diretamente para o PS e António Guterres vai buscá-los e vão diretamente para ministros, para secretários de Estado, para não sei o quê, para deputados. Portanto, quando eu passei para o PSD, a única coisa que aconteceu é que era a única, na altura, que tinha ido diretamente para o PSD. Mas, embora seja, como lhe disse, muito amiga do Dr. Mário Soares e respeito muito, só que na altura o Jorge Sampaio fez um acordo com o PCP de uma espécie de geringonça para a Câmara Municipal de Lisboa. Eu não gostei, porque nós estávamos com uma grande dissidência e o Sampaio vai aliar-se ao que há de mais ortodoxo e faz um acordo para a Câmara de Lisboa, e então passei ao PSD com Cavaco Silva. Cavaco Silva era um liberal, muito mais do que era o social-democrata, mas tinha uma visão liberal do mundo, privatizou, etc. Isso. A banca, isto, aquilo, aquilo outro. E, portanto, o sítio onde eu estava bem foi no PSD. Muito bem. E chegou a ser eleita deputada, não é? Sim, E vice-presidente do grupo parlamentar no partido. sim, Há fui 15 anos deputada atrás. no início do século XX pelo PSD, mas tive só um mandato, depois não quis mais ser deputada e voltei à minha atividade profissional. Muito bem. Recentemente associou-se ao Partido de Iniciativa Liberal. Eu não me associei à Iniciativa Liberal, eu fui Ok. mandatária de Carlos Guimarães Pinto. Ok. Quando o PSD tinha como líder Rui Rio, Ok. o Rui Rio é o contrário de um liberal. Exato. E, portanto, tinha saído Pedro Passos Coelho. Eu gosto muito de Pedro Passos Coelho. Acho que Pedro Passos Coelho é o líder natural da direita portuguesa. E é um liberal e é um grande estadista. Na altura, o candidato dos liberais era Carlos Guimarães Pinto e eu aceitei ser mandatária dele. Mas não sou no Partido Liberal, não estou Sim. Não está. na Iniciativa Liberal. Exato. Mas identifica-se com as ideias de uma economia liberal, pelo já percebi. Completamente, Isso, não é? completamente. Isso não há dúvidas. Muito bem. Com o Carlos Guimarães Pinto, que foi uma gosto dele. lufada de ar fresco. E até aí, o ser liberal era uma espécie de um rótulo, era como ser fascista, não é? Era uma acusação. Aquele é um liberal, é mesmo um neoliberal, ainda pior. E, portanto, eu achava que era preciso acabar com esta visão sempre estatizada da sociedade portuguesa. A economia estatizada, o serviço de saúde estatizado, o ensino estatizado. É preciso, ainda hoje estamos nisso, quer dizer, é preciso abrir à sociedade civil. Mas tem esperança que mude na próxima década? Tem que mudar, é obrigatório, não há outro remédio. Até porque já não há quase socialistas na Europa. Há o Sánchez, que em Espanha, que pouco mais está preso, não é? Não se vai embora porque senão é preso. Há o Macron, já é um liberal, também é um péssimo presidente, mas não é propriamente um socialista. E já não há socialistas na Europa. O António Costa foi para a Europa exatamente, não havia mais ninguém socialista. E portanto foi, digamos, como o socialismo está terminal na Europa. A Europa, se quer progredir, tem que primeiro ter a noção de que
As empresas criam riqueza, não é o Estado. O Estado não cria riqueza. O Estado só gasta. Sem dúvida. Portanto, quanto menos gastar, melhor. Eu acho que sim, mas será que vai mudar? Já está a mudar, é por isso que a esquerda radical está em vias de desaparecimento. Nós tínhamos um bloco de esquerda com não sei quantos deputados. E acha que as pessoas, o cidadão comum, está a compreender isso? Está a começar a perceber que... Está, porque o português normal, comum, sempre que há um espacinho de liberdade, cria empresas. É fantástico. A iniciativa que os portugueses têm de criar riqueza é enorme. Por exemplo, nós tivemos agora um avanço enorme em relação à produção de vinho. Com qualidade. Isso, pouco por todo o país. Isso é verdade. Mas eu às vezes penso, ok, nós temos as empresas, mas depois isto aqui as pessoas votam e será que depois não vão querer voltar outra vez cada vez mais a ter cenas de graças, mais Estado. Mais Estado. É mais Estado, é só que cena é mais Estado, porque é sempre o Estado tem que resolver tudo. O Estado mas tem que resolver que aí tudo. A realidade é muito forte, já não há dinheiro. Inventam todos os dias novos subsídios, não é? E acha, para isto, para aquilo, para então aquilo. acha que a realidade estamos a chegar a um momento É por isso que onde os jovens portugueses fogem de cá e vão trabalhar para países. Não vão para países mais socialistas, vão para países mais liberais. Absolutamente. E portanto vão para economias mais livres. Não, mas está-me a dar um bocadinho de esperança. Eu não me estou a sentir bem. Não é um bocadinho, é muita esperança. Não me estou a sentir bem. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Aceitou algum tipo de quê? Sim. Exato. Deixa-me só fazer a pergunta que... Ok, quando saiu do PCP, sentiu mais pressão a nível pessoal ou a nível profissional? E que tipo de pressões é que sentiu do partido? Eu tinha e tenho uma grande família. Os meus pais, fantásticos, apoiaram-me sempre. Tinha o meu marido, não era rico, mas era médico. Apoiou-me sempre. E, portanto, facilmente reconstruí a minha vida. Mas tive que ir procurar trabalho, procurar emprego. Inicialmente foi complicado. Por exemplo, eu respondi a um anúncio do Expresso, porque eu queria trabalhar com livros, queria trabalhar numa editora. E então havia um anúncio no Expresso e que dizia: procure-se uma pessoa, não sei o quê, para as edições 70. E eu fui responder. E o dono das edições 70 recebeu-me e disse: mas eu não sou capaz de ser seu patrão, todo o país a conhece. Era a mesma coisa que empregar o Ianes ou o Eusébio. E eu vim de lá tristíssima, mas eu nunca mais vou conseguir emprego, porque é verdade, todo o país me conhece. Era uma figura impactante, não é? Como é que eu vou arranjar trabalho? Mas depois os sócios tinham acabado de criar uma editora, a Quetzal, aceitaram o meu trabalho e rapidamente entrei no meio editorial. E sentiu alguma vez, teve alguma cena de, sei lá, alguma cena de vingança do partido, ou assim, alguma cena, sentiu alguma vez uma pressão desse tipo? Não, porque entrei num mundo completamente diferente, um mundo de trabalho, tinha e não amigos havia esse tipo de... meus, quer dizer, inicialmente sim, porque as pessoas, minhas amigas, eram todas do PCP. Isso. Mas depois também muita gente saiu e a seguir à queda do muro a maior parte saíram, e uns para o PS, outros para o PSD, outros para nada. Alguns já tinham saído antes e portanto a vida continuou. Muito bem. Sem problemas. Muito bem. Mais alguma pergunta? Como já está a analisar muitos anos e tudo, e como dizem que geralmente é cíclico, vê alguma semelhança entre o discurso da sociedade hoje em dia e os políticos e tudo mais, o que você viu na altura revolucionária, se vê algum tipo de semelhança? Ou seja, deixa-me só dizer, senão o pessoal lá em casa não ouve, que é... Eu acho que vou tentar parafrasear, ou se calhar simplificar, que já me esqueci. Mas o que estás a dizer é, como a sociedade é cíclica, se nota semelhanças entre a sua juventude e aqueles, não é? Aqueles momentos intensos que viveu e a realidade atual, ou se é uma coisa completamente diferente. É completamente diferente. Uma coisa é a ditadura que havia na altura, outra coisa são os perigos para a liberdade que existem hoje. Há perigos para a liberdade, eu isso acho que existem. E a liberdade é sempre uma coisa frágil. Mas ainda há liberdade.
Mas há a liberdade. Não era como... É sempre uma coisa frágil, mas não tem a ver com uma ditadura, não tem a ver com aquilo que havia efetivamente. Hoje as pessoas podem dizer disparates, podem. Ainda podemos dizer disparates. Podemos dizer disparates, sim. Sim. Eu estou a ficar animado. Estou a falar sério. Estou a ficar um bocado positivo demais. O otimismo é o ópio dos parvos, portanto não convém ser otimista demais. Exato. Disse Milan Kundera. Porque eu também pessimista. tendo a ser otimista, não, eu tendo sempre a ser otimista e de vez em quando lembro dessa frase do Kundera, mas não, eu tenho muita confiança nesta vida livre que temos na Europa e que não é por acaso, nós corremos perigos. Quer dizer, por exemplo, lamento profundamente a forma como se encara a história e como se procura desfazer aquilo que são as nossas raízes históricas e transformar isso num pesadelo em que toda o wokeismo, não é? Culpa vem do homem branco, heterossexual, machista. E se for rico ainda é pior. Rico então é o cúmulo. Mas isso passa, isto está a passar, isto está-se a reagir. Na América já está no seu fundamental resolvido e na Europa está a resolver-se. Eu temo, eu acho que a Europa vai ter que fazer algumas correções. Eu penso que tem que fechar as fronteiras. Foi terrível para a Europa aquilo que aconteceu nos últimos anos, desta abolição total das fronteiras. Isso, terrível. Terrível, e criou uma situação de pobreza. É insustentável. É insustentável. Quer dizer, há pessoas que vêm para a Europa emigrar e que vivem pior que animais. Não é que eles vivessem melhor do lado lá, não é? Mas o problema. Sim, mas não vivem, em muitos casos não vivem melhor. As pessoas que estão neste momento a dormir na Gar do Oriente. Sim, se estiverem a dormir na rua e tudo, não é? É uma coisa horrível, mais vale numa cubata em África do que estar ali na Gar do Oriente, sem quarto de banho, sem casa de banho, sem. Mas acha que é suficiente fechar as fronteiras? Ou acha como a Meloni, que já começa a falar em imigração, e os partidos na Europa também? Em toda a Europa já se começa a falar. Acha que faz e começa acha que faz sentido o isso? próprio governo já sentiu necessidade, não é, de criar uma lei da nacionalidade, que infelizmente agora chumbou no Tribunal Constitucional, mas vai ser refeita, porque esta ideia de que somos fronteira aberta e que pode vir toda a gente, sem os nossos valores, sem o respeito pela nossa história, sem respeito pela nossa base democrática, não pode ser. Isso é que pode ser o nosso fim. Isso é o nosso fim. Não é? E corre-se esse perigo em alguns países europeus neste momento. O que se está a passar em Inglaterra é gravíssimo. Uma verdadeira diluição daquilo que é os valores da sociedade ocidental democrática. Nas cidades grandes é. Nas cidades, no campo onde vivem, já é diferente. Ainda se tem o Reino Unido. Mas em Londres eu acho que já só representam os nativos. Na Escócia, 30% ou 35% da população. Já é uma situação completamente Percebe essa insustentável. problemática. E eu acho que são necessários imigrantes e sou completamente a Eu sou favor imigrante. da imigração, exatamente. Mas é preciso com respeito pelas nossas leis e pelos nossos valores isso é. ocidentais. Eu, por onde eu vou, eu tenho uma tendência natural a respeitar muito mais lá até do que cá. Não é? Porque se uma pessoa vai visitar a casa de outra pessoa, não vai impor as suas tem regras. que ter muito mais como cuidado, é evidente. não é? É natural. E portanto, não é? isto vai inevitavelmente na Europa ter que ser alterado e ter que ser modificado. E tem que haver. A Europa está em guerra. Tem uma guerra no meio da Europa com a Ucrânia. Isso. E que eu estou completamente solidária com os ucranianos. Aliás, nós na família recebemos uma família ucraniana no início, quando tiveram que fugir. Isso. E vejo com a maior apreensão o que se está a passar na Europa. Neste sentido, não sou nada a favor deste apelo que está a aparecer neste momento de irmos, um apelo de irmos armados combater para a Ucrânia. Não acredita nisso? Não acredito nisso. Porque isto é sempre aos filhos dos outros, não é? Eu acho sempre que quando pensamos nos nossos filhos e não queremos, esse tem que ser o princípio. Mas tem que se encontrar uma solução de paz, uma solução. Mas a solução passa por. Já sabemos que isto aqui é um compromisso. Tem que passar por um compromisso, mas as guerras acabam sempre com compromisso. É sempre um compromisso. Ou a aniquilação de uma parte. Ou é um compromisso. Ou faz um compromisso. Portanto, isso é assim. Eu vejo agora, penso que isso vai acontecer.
tem que acontecer, é inevitável e é triste que assim seja, mas a Europa teve grandes responsabilidades nisto. Nós passámos anos a dizer aos ucranianos: vocês têm aqui armas, mas cuidado, não podem atirar a mais de 200 km da fronteira. Exato. É só para vocês se defenderem. Ninguém ganha uma guerra só a defesa. Pois não. Exatamente. Eu estava sempre a sonhar Ainda por cima contra os russos, que para eles é. Mas contra qualquer outro. Estava sempre a pensar quando é que ia chegar um míssil a Sochi, àquele palácio onde o Putin. Não, mas não podia ser porque tinha que ser a 200 km e depois tinha que ser não sei o quê. Não se ganha uma guerra assim. Isto foi um uso absoluto dos ucranianos. Foi uma falta de senso e uma falta de responsabilidade por parte da Europa. E de repente agora a Europa está numa situação em que não tem capacidade nenhuma de resolver a situação da Ucrânia e ainda por cima está a tentar não colaborar no sentido de que a questão seja resolvida, mas a tentar que os ucranianos sejam à nossa frente e morram por nós. Até que vão acabar os ucranianos. Até que acabam os ucranianos. Isto não faz sentido nenhum. E portanto eu acho que vai imperar. Isto vai se resolver nos próximos meses, 2 meses. Isto tem que se resolver. Eu acho que sim, eu concordo absolutamente com essa visão, que tem que haver compromisso. E o maior exemplo que eu dou, que é um sítio que eu gosto muito, é o compromisso que houve quando a Turquia invadiu o Chipre, não é? Ou seja, eles ainda hoje podiam estar a se aniquilar uns aos outros. Eles chegaram ali, dividiram o país a meio. Hoje dão-se bem, as pessoas transacionam de um lado para o outro, transportam-se de um lado para o outro. Os chipriotas vivem uma vida maravilhosa. E na Coreia foi a mesma coisa. Exato. Portanto, é assim. É assim, não há outra hipótese. É assim, não há outra hipótese. E foi uma situação exatamente igual à Ucrânia. A da Turquia é exatamente igual. É uma invasão também. Uma invasão militar com o argumento de que os turcos cipriotas estão a ser exterminados e mortos. É a mesma história. E lá foi resolvido dessa forma e funcionou. Ou seja, perderam território, perderam. As pessoas ficaram sem casa de um lado e outras ficaram sem casa do outro lado. Ficaram. Mas não morreram aquelas pessoas todas, morreu pouca gente e as pessoas vivem bem, não é? Agora, guerra sempre aquela cena constante, gente a morrer, gente a ficar com aqueles não é? Sem pernas, sem braços, não sei o que mais, cegas, não sei o que mais. Isso destrói uma sociedade, absolutamente, não é? Exato. E diz-se, e eu tenho o maior receio do que é que o Putin vai fazer a seguir, porque é óbvio que a situação do Putin, mas ele também não está em condições de fazer grandes coisas. Eu também acho que não. Acho que não. E tanto China... é que ainda também não havia dúvidas, a Europa reage de uma forma mais violenta, não é? Que é uma guerra total, não é? E eu também acho que é dramatizar. Eu não sou especialista político nisto, não percebo o que eu quero dizer. A guerra da Ucrânia já durou mais tempo que a Primeira Guerra Mundial e isto deve nos levar a meditar. É? Não podemos. Não tinha pensado nisso ainda. Incrível. Não se pode continuar só nisso. Não é? Passou muito tempo, mais de 3 morreu anos, muita gente. E isto tem que ter um fim, tem que ter uma solução. Lamento com tristeza que não se tenha logo no início dado as condições aos ucranianos para eles poderem combater devidamente e terem condições de obrigar os russos a irem para a fronteira deles e com aquelas dá-se armas, mas não são aquelas, dá-se não sei o quê, mas exato. Foi um erro. Isto fragilizou a Europa. Completamente. A Europa tem muitos problemas. Apesar de eu ter ficado razoavelmente optimista, muito obrigado, Zita. Foi um prazer muito grande tê-la aqui e aprender consigo e ter partilhado esta informação em primeira mão, porque na minha idade é muito difícil olhar para o passado e eu não confio na televisão, por isso é sempre agradável ouvir quem esteve lá. Obrigado, eu gostei imenso de o conhecer e espero que um dia destes saia uma biografia sua. Não tenho. Nós precisamos de gente com sucesso. Isto é o Quinto Império CDK. Diz-me se sabes qual é.